Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo para batermos a meta de 4.006 likes. E agora, bora lá. Na cena de abertura, um jovem aprendeu da pior forma que o ser humano só dá valor para alguma coisa quando você a perde. A segunda coisa que ele aprendeu é que perder é muito fácil. Essa segunda descoberta perturba o garoto desde sempre, porque sua cabeça vive martelando que ele vai perder todos que ama, ou aqueles com quem ele se conecta. Pensando nisso, diante do túmulo dos seus familiares após um grave acidente de carro, o rapaz chora enquanto é consolado por uma amiga que afirma que tá do lado dele. Esse garoto se chama Asano Taiyo, que apesar da dor sem igual dessa perda, parece que tem muitos amigos para acalmar esse sofrimento, e eles se esforçam para chamar o garoto para várias atividades como futebol ou karaokê. Apesar disso, o Asano recusa todas as propostas que recebe para dar um rolê, e o pessoal continua sem conseguir conhecer esse rapaz que tá há um mês nessa classe, mas entra em colapso só de ter que responder os outros. Porém, não é que Asano não queira criar amizade com esses caras, mas algo impede que ele dê o próximo passo. Nesse instante, sua amiga Mutsumi questiona se o Taiyo rejeitou de novo aquele pessoal e dá uma bronca nele por continuar fugindo. Ele perde a paciência com isso e pede pra ficar em paz. Porém, Mutsumi tinha feito o almoço do garoto porque ele só vive trabalhando e não vem se alimentando direito. Então no final ela tava obrigando ele a comer todas as cenouras dessa vez. Bisbilho tá na cena. Os garotos rejeitados se perguntam por que o maior ídolo dessa escola, Yozakura, faria papel de bobo assim, mesmo que os dois sejam amigos de infância. Enquanto isso, Mutsumi se mostra preocupada porque Taiyo só vive sozinho o tempo inteiro e ela teme que ele passe o resto da sua vida assim. Por outro lado, o garoto contesta o fato de que ela rejeitou recentemente o Tanaka, um terceirão bonito, inteligente e capitão do time de futebol. Ela se gaba de leve por ter dado um fora num cara desses, mas logo pede pro amigo seguir em frente e arranjar novas amizades, porque com certeza seus pais ficariam felizes com isso. Dito isso, Mutsumi ia dar a comida na boca do amigo, porém um homem se mete na frente e abocanha o garfo. A garota reclama que o Sr. Hirokawa tinha prometido parar de filar a comida alheia, mas ele responde que não pode controlar os impulsos do seu corpo diante de uma comida tão deliciosa. Então ela pergunta se ele não deveria estar em uma viagem de negócios no exterior. Porém, Hirokawa sentiu tanta falta do almoço da Mutsumi que resolveu voltar mais cedo só pra matar a vontade. Ainda por cima, ele ficou muito tempo longe dessa bela mecha branca da garota e pede pra esfregar seu rosto nela. Porém, ela avisa com um sorriso que vai denunciar o homem se ele se atrever a fazer isso. Por fim, Hanakawa convida Asano para ir pro escritório dele depois da aula, e o garoto fica preocupado de ter feito alguma coisa de errado, mas Hanakawa vai embora de um jeito esquisito sem revelar nada. Depois da aula, os rapazes fazem questão de se despedir do Asano, e ele caminha pelos corredores do colégio enquanto lembranças do acidente invadem sua mente, lembrando constantemente o garoto que sua capacidade de se conectar com os outros foi enterrada junto dos seus pais. Ao chegar na sala do vice-diretor, Asano é recebido com chá e o Sr. Hanakawa senta estranhamente perto dele, antes de mostrar sua coleção de fotos secretas da Mutsumi. Por dentro, Asano chama o vice-diretor de pervertido, e lembra o quanto esse cara sempre viu a Mutsumi como uma de suas favoritas. Por isso, ele considera denunciar o cara, principalmente porque ele tem uma foto de quando a garota tinha só 3 anos. Hanakawa revela que sempre se rendeu à beleza da Mutsumi, e não conseguia ficar afastado dela. Inclusive, quando aquele tal de Tanaka começou a encher o saco, ele pediu gentilmente que parasse de ficar atrás dela, e no final o garoto acabou cedendo ao pedido. Analisando esse discurso passivo-agressivo nas entrelinhas, Asano nota que precisa fazer alguma coisa antes que esse maníaco faça alguma coisa com sua amiga. Porém, Hanakawa, com inveja dos almoços que o Asano ganha da garota, ameaça ele com uma lâmina. Durante muito tempo, o vice relevou o garoto por ser amigo de infância dela, mas agora ele não vê outra alternativa. Asano não conseguia se mover diante do medo, porém uma garota misteriosa invade a sala e aciona um estranho dispositivo que leva Asano embora dali. Algum tempo depois, o garoto acorda num lugar estranho onde Mutsumi estava do lado de um pessoal mais esquisito que ele já viu na vida. Um gigante de jaleco com um balde na cabeça assusta Asano, que tenta fugir, e uma garota avisa ao grandalhão Nanao que não é possível ele se esconder atrás da Mutsumi. Logo a amiga de infância do Asano explica que esses são os irmãos dela, o que deixa o jovem em parafusos. A irmã mais velha se chama Futaba, o nome do irmão mais velho é Shinzo, a de cabelo roxo é a Shion. O moleque fantasiado é o Kengo, o gigante é chamado de Nanao e o cão de guarda é o Goliath. Todos esses membros formam uma família de espiões e Mutsumi confessa que foi difícil manter isso em segredo durante esses 10 anos. Asano fica maluco com essa revelação e acha que todo mundo ali tá zoando com a cara dele. Portanto, ele pega uma pistola achando que é de brinquedo, mas dispara pro alto sem querer e percebe que o buraco é realmente mais embaixo do que ele pensava. Goliath explica que ser espião é um emprego comum,
longe do que os filmes mostram, e Futaba reclama que teve um aumento de espiões funcionários públicos que cobram quase nada, então não tem como competir com isso, mesmo que Shion comente que eles estão avaliados em 4.8 de 5 na internet. Pelo menos, segundo Kengo, eles têm o irmão Kyoichiro para aumentar a popularidade deles, o espião masculino que as mulheres mais querem se tornar alvo de investigação. Motsumi explica que ele tem alguns sérios desvios de caráter, mas que em questão de competência profissional, certamente é o melhor espião da família. Segundo Futaba, o Asano estava sendo alvo dele porque rumores de uma fanpage indicavam que alguém estava planejando matar a Motsumi. Então Futaba acrescenta que certo dia, num incidente, Motsumi sofreu uma lesão quase fatal do Kyoichiro, e esse cabelo branco é um resquício do estresse daquele incidente. Desde então ele ficou obcecado pela irmã em níveis anormais, por causa do seu sentimento de culpa. Ele trocou de nome e escolheu um trabalho onde poderia vigiar ela de perto, manipulando todas as relações pessoais dela da forma que bem entende, se tornando uma espécie de monstro protetor. Como Asano é amigo de infância da Motsumi, o Kyoichiro poupava o garoto, mas com essa denúncia, ele tem a justificativa perfeita para matar ele. Por falar nele, um alarme revela que o Kyoichiro tá dentro dessa casa, provavelmente para pegar o Asano. Porém, os irmãos pedem pro jovem ficar calmo, porque eles trancaram todas as portas que dão acesso a esse quarto e instalaram todas as armadilhas possíveis pro espião primogênito. Futaba quer dar uma surra no irmão mais velho, porém Shion lembra a ela que mesmo em 5 contra 1, o aproveitamento nos confrontos diretos contra ele é só de 30%, além de ter 45% de chance de alguém ir parar no hospital e 25% de chance da casa pegar fogo. Sendo assim, Futaba se aproxima do Asano e revela que a única chance dele sobreviver é se casando com a Motsumi, porque isso vai transformar ele num membro da família Yozakura, e uma das regras da família é não matar seus membros. Para se casar com Yozakura, Motsumi precisa dividir seu anel de cerejeira duplo com o Asano, tornando oficial a união entre os dois. Segundo Futaba, nenhum sequelado como Kyoichiro seria capaz de quebrar uma regra tão inabalável, e de quebra talvez esse casamento acabe com esse fetiche bizarro dele pela irmã. Entretanto, diante da associação que Asano fez do casamento com a construção de uma família, seu trauma veio à tona mais uma vez, mas é a própria Motsumi que recusa se casar com o garoto, porque ela sabe que o Taiyo tá passando por um doloroso processo de luto, e que não é o momento ideal para ele pensar em formar uma nova família, porque seria cruel não respeitar essa fase tão difícil de superação do amigo. Diante disso, Futaba pede perdão pela proposta, e Asano se sente estranhamente conflitante, enquanto Shio chama seus irmãos para ensinarem uma lição pro Kyoichiro, porém o próprio aparece do nada onde eles estão e lamenta não ter sido incluído nessa brincadeira. Ele avisa pro Shinzo que daria muito trabalho evitar todas as armadilhas que ele montou, por isso resolveu destruir todas. Futaba se impõe e manda o irmão mais velho deixar a Motsumi e o Asano em paz, porém ele alega que não existe garantia de que esse rapaz seja inofensivo, por isso insiste em fazer uma investigação mais profunda. Diante disso, Futaba investiga mais profundamente a capacidade do Kyoichiro de resistir à dor e anuncia mais uma briga entre irmãos. Então, Shinzo imobiliza um homem com suas garras metálicas e Nanao dá um pesado soco na cara dele, porém ele tinha montado uma armadilha onde os dois caíram ao mesmo tempo, o que tirou Shinzo e Nanao da luta. Depois, Kyoichiro exige que o treinamento acabe e eles entreguem o Asano, senão ele vai destruir essa casa em pedaços. Para provar que ele tá falando sério, o espião mostra sua arma secreta, a aranha de aço. Então Futaba planeja ganhar tempo com seus irmãos enquanto Motsumi pega o Asano e some com ele. A irmã mais velha tenta atrasar o oponente, porém em pouco tempo ele consegue subjugar a garota, prendendo ela no teto e impedindo que ela forçasse sua saída. Caso contrário, poderia fatiar o próprio corpo. Logo Kengo leva o Asano e a Motsumi para fora, e Shion fica encarregada do irmão. Ele diz que esse não é o teste adequado pro nível dela, mas Shion não tá no clima pra brincadeira e manda o pervertido calar a boca, enquanto lança vários drones na sala com seu controle remoto que fuzilam o espião incessantemente. Enquanto isso, do lado de fora, Asano é colocado no esconderijo para ser mantido em segurança, e antes de trancar o garoto lá dentro, Motsumi diz mais uma vez que vai estar do lado dele, fazendo uma referência ao dia do funeral. Pouco tempo depois, Kyoichiro já tinha se livrado da Shion e seus drones, e agora quer que a Motsumi fique do lado dele para não sujar ela com o sangue do seu alvo. Lentamente a garota se aproxima do irmão, mas assim que ela tenta lutar contra ele, Kyoichiro imobiliza a garota junto do Goliath, já sabendo que era o Kengo disfarçado. Portanto, da mesma forma ele sabia que aquele Asano não era o verdadeiro, por isso ele continua perguntando onde enfiaram seu alvo. No entanto, dessa vez é a Motsumi que se impõe e manda seu irmão ficar longe do Taiyo, porque ele jamais seria capaz de encostar um dedo nela, e lembra o que aconteceu com a família dele, por isso não quer que seu amigo sofra ainda mais. Diante disso, Kyoichiro promete não ir mais atrás do Asano, porém diz que também não vai mais deixar sua irmã sair de casa.
porque lá fora tem muita gente indesejável, e ele não quer falhar como o irmão mais velho. Conforme ele se aproxima de braços abertos e afirmava que ia proibir ela de fazer várias coisas, a garota mantém a faca na mão, porém sem conseguir reagir, e por isso ela pede perdão ao Taiyo. Entretanto, é o próprio Taiyo Asano que dá as caras e manda o Kyoichiro largar sua amiga. Ele reflete que o Kyoichiro tem o mesmo medo dele de perder quem ama, porém esse canalha passa de todos os limites. Sendo assim, Asano pede pra Mutsumi usar aquela estratégia da Futaba que manteria os dois a salvo, então ela joga metade do anel cerejeira pra ele, porém Kyoichiro impede que ele pegue com sua aranha de aço. Mesmo assim, Asano força o arame pra alcançar o anel, enquanto agradece por dentro sua amiga que sempre protegeu ele nos momentos mais difíceis. De agora em diante, Asano promete que é ele quem vai proteger ela, e corta os arames na base da força. Assim, ele finalmente coloca o anel e confirma sua união com a garota, que cai nos seus braços logo em seguida, enquanto seus mais novos irmãos celebram o acontecimento ao chegarem no local. No fim do dia, Taiyo observava seu belo anel já deitado na sua cama. Um pouco antes, ele se despedia da Mutsumi e perguntava se Kyoichiro ia ficar bem, porque aparentemente o cara ficou meio perturbado com o casamento repentino da irmã. Porém, Futaba deixa claro que vai fazer ele engolir a realidade, nem que seja na base do morro. Por fim, Mutsumi agradeceu o garoto pela ajuda. 7h30 da manhã do dia seguinte, Taiyo é acordado pelo despertador na presença do Kyoichiro armado de uma faca. Quando o espião erra a primeira facada, ele tem que admitir que os reflexos do jovem estão em dia. Taiyo pergunta o que esse cara tá fazendo ali, e ele responde que esse é o tradicional bom dia da família Yozakura. Além do mais, se quer bancar o espião, o garoto tem que dormir com o olho aberto para evitar virar picadinho. Em seguida, Kyoichiro apresenta o treinamento matinal da família, ao imobilizar o pobre garoto com seus arames. No andar de baixo, Mutsumi cozinhava alegremente, até que escuta os gritos do seu mais novo esposo. Então vai ver o que tá rolando com a marmita dele na mão, até que vê o moleque sendo feito de gato e sapato pelo irmão mais velho. Segundo o irmão, esse é o primeiro treino de alongamento do Taiyo, e vendo a marmita na mão da garota, ainda acha que ela fez pra ele. Com isso, a garota manifesta toda a sua raiva, então o Kyoichiro decide deixar o resto do treino pra depois. De repente, ele olha pro relógio e nota que precisa sair dali o quanto antes, e ao carregar os dois com ele, a casa explode por completo. Kyoichiro promete contar tudo em detalhes mais tarde, além de deixar a rixa com o Taiyo pra depois também, porque primeiro ele precisa explicar a missão principal da família Yozakura, que é proteger a Mutsumi. Logo depois ele chama o casal para ir embora, e Mutsumi levanta o confuso garoto. Dentro de uma limusine, Kyoichiro recebe um importante aviso do Shinzo, sobre um fragmento que ele pensa ser de uma bomba relógio na cozinha, e que o alvo era Mutsumi. Segundo Kyoichiro, as notícias voam nesse ramo, e o casamento dela com Taiyo não é uma exceção, como mostram as inúmeras felicitações no celular do espião. Taiyo pergunta por que a Mutsumi é tão perseguida, então Kyoichiro explica que ela é a 10ª cabeça da família. Os Yozakura têm seus lastros desde a época dos ninjas e o período Edo, sempre produzindo descendentes com habilidades extraordinárias, mas sempre entre os membros especiais nascia uma pessoa comum, sem poderes, e essa pessoa ficava conhecida como a cabeça. E por mais que a cabeça não tenha nenhum talento excepcional como os outros membros, a prole dela sempre carrega consigo os genes que manifestam esse dom da família. Portanto, os membros dotados de poder sempre se encarregam de proteger a cabeça para manter sua linhagem viva. No caso da família Yozakura, essa pessoa é Mutsumi, mas essa geração atual dos Yozakura não ligam para a linhagem familiar, portanto eles querem que a Mutsumi tenha uma vida normal segundo seus próprios termos. Porém, a garota afirma que seus familiares têm se sacrificado para manter as coisas funcionando, então ela se sente responsável por cumprir sua função como a cabeça. Com as belas palavras de determinação, Kyoichiro questiona se existe uma garota mais perfeita que essa, sua irmã, e pergunta o que ela tá fazendo com esse palhaço do Taiyo. Enfim, depois de explicar a situação única da garota, Kyoichiro revela que ela tá fazendo sua estreia no submundo como a líder dos Yozakura, recolhendo dados e informações acerca da sociedade comum. No entanto, ao tirar os pés da segurança dos irmãos, Mutsumi fica exposta a toda sorte de criminosos que têm rixas com a família, ou que pretendem sequestrar a cabeça. Falando nisso, 2 carros com homens altamente armados se aproximam da limusine e abrem fogo contra os protagonistas, deixando o Taiyo à beira de um infarto. Kyoichiro tenta tranquilizar ele dizendo que o carro é a prova de balas, e com um estalar de dedos, ele aciona um comando que acelera o carro a 180 km/h para despistar os inimigos. Nessa hora, um dos criminosos saca uma arma para quebrar a proteção do alvo, porém Kyoichiro insiste pro motorista não dirigir feito um sequelado, senão vai acabar derramando o chá dele. Taiyo questiona que é um abençoado que tá no comando desse volante, e Mutsumi elogia a destreza inigualável do cão Goliath. Os criminosos disparam um míssil na limusine e o cachorro desvia com sucesso, mas Kyoichiro não vai perdoar os homens por terem estragado seu intervalo do chá, portanto aparece pessoalmente em cima do carro. Os homens disparam contra ele, porém sua aranha de aço garante
garante que nenhum projétil atinja seu corpo. Os inimigos apelam para mais um míssil, entretanto, os arames fazem picadinho do explosivo no meio do caminho. Em seguida, Kyoichiro corta os 2 carros inimigos e explode com os soldados dentro. Quando volta para a limusine, ele usa esse caso de exemplo para ilustrar como é a vida de um Yozakura, passando seus dias sob constante perigo com o objetivo de proteger Mutsumi, a cabeça. Agora que Taiyo faz parte da família, Kyoichiro estabelece que a primeira missão do rapaz é proteger sua noiva até o final desse dia. Então os dois finalmente chegam ao colégio, e Taiyo entra na sala inspecionando cada centímetro do recinto em busca de ameaças à integridade da sua amada. Mais uma vez, os garotos da sala se aproximam dele para perguntarem como andam as coisas, mas o moleque tá chapado de espionagem e não dá pinta que vai manter contato humano com qualquer um hoje. Antes do casal chegar na escola, Kyoichiro passava uma arma pro rapaz e dizia que mesmo se Taiyo mandar alguém pra vala, eles vão varrer pra baixo do tapete, então ele pode se sentir livre para atirar caso for preciso. Em seguida, Kyoichiro pede pro Taiyo proteger a Mutsumi de um conhecido bombardeiro que se chama Tamaya. Taiyo questiona se foi o cara que colocou a bomba na casa deles, e Kyoichiro acha que sim, porque aquela bomba era de primeira linha, e quando ele contratou esse bombardeiro para sabotar um grupo rival, ele só andava com as melhores bombas que ele mesmo construía. Taiyo acha estranho o espião conhecer esse tal de Tamaya, porém ele explica que nesse ramo o que tem de mais comum é gente mudando de lado dependendo da vantagem que vai ter, portanto a única pessoa em que você deve confiar é em si mesmo, e às vezes nem isso. Então, ele conta que o Tamaya só tem uma pequena falha: ele é viciado em redes sociais, e ao invés de só ficar postando poesias sem sentido, ele publica informações sobre a natureza do seu trabalho, além de explanar seu alvo, e até agora ele tem se dado bem com isso. Taiyo questiona se essa não é uma falha um pouco mais grave do que pequena, e o espião adoraria conversar sobre, porém ele tem vários reféns para salvar hoje, portanto ele ensina de uma vez por todas a tática do bombardeiro. Depois de brincar com o alvo com bombas pequenas, ele liquida a fatura com os explosivos especiais que tanto ama. Recentemente, Tamaya anunciou a existência de 3 bombas, sendo uma que demoliu a casa dos Yozakura, portanto faltam 2, e Kyoichiro não se importa se o Taiyo vai chegar em casa sem as 2 pernas ou que nem uma sopa de carne. Tudo o que ele quer saber é se sua querida irmã vai sair disso sem nenhum arranhão. Desde então, o novato tá dando sangue na missão que foi atribuída a ele, e após sua intensa averiguação inicial, Taiyo não encontra rastros de bomba na sala de aula. Ainda assim, pode ser que o bombardeiro esteja infiltrado na escola, por isso não há tempo para piscar por enquanto. De repente, Tamaya aposta que a segunda bomba foi montada, e Taiyo entra em desespero. Após levar uma bolada na cabeça, ele vê um vulto passando perto da enfermaria do colégio, e se apressa para investigar a situação. Ao chegar na porta, a enfermeira pergunta se o garoto se machucou, fazendo ele ter que recuar, mas a mulher estranhamente dá um sorriso maldoso. Taiyo volta pro corredor sem saber o que fazer, até que repara que a enfermaria tá fechada hoje. Enquanto isso, Mutsumi almoça com suas amigas e elas conversam sobre coisas banais. Por exemplo, um boato de que uma nave espacial foi vista voando por cima da escola. Sentado perto das garotas, Taiyo lê na rede social do Tamaya que ele armou a terceira e última bomba. Durante seu dia observando atentamente a cabeça dos Yozakura, ele notou que ela não come a comida que ganha de alguém logo de cara, e também ela nunca fica sozinha. E é dessa forma que Mutsumi luta diariamente por sua sobrevivência. No meio da reflexão, os rapazes voltam a abordar o Taiyo e oferecem um chocolate como pedido de desculpas pela bolada de mais cedo, e o garoto engole o doce sem pensar 2 vezes, deixando os rapazes assustados. Taiyo pergunta o motivo do espanto, e eles explicam que estavam acostumados a serem desprezados por ele só de chegar perto, o que não aconteceu dessa vez. Subitamente, o espião novato tem um treco, mas como tá em missão, ele afirma que pro bem da sua esposa não vai ter um piripaque. No entanto, é a própria Mutsumi que tá cuidando dele assim que ele acorda numa sala com sofá, já que a enfermaria tá fechada. Por isso, o garoto pergunta se realmente é o cara certo pra garota, porque eles são amigos de infância, mas aparentemente Taiyo não sabia nada sobre ela, sobre sua família de espiões, todo esse papo de cabeça e viver constantemente em perigo. Ainda assim, mesmo carregando esse peso nos ombros, ela sempre esteve ao lado do Taiyo nos momentos difíceis, ao contrário dele, que até no pedido do casamento só tava pensando na sua própria vontade de proteger a Mutsumi, sem consultar os sentimentos dela. Porém, Mutsumi dá um murro na testa do garoto pra ele largar de choro, porque no íntimo dela, ela sempre quis ele como seu marido. Aliviado com a afirmação da noiva, o garoto olha pra Mutsumi e acaba vendo uma bomba presa no teto prestes a explodir. Depois do estouro, os garotos da sala acham que esse barulho foi o clube de ciência fazendo pataquada, mas na verdade era o Kengo que tinha plantado a bomba depois de se disfarçar de enfermeira. Nanao questiona se foi uma boa ideia explodir uma bomba em cima da caçula, e Kengo admite que é um pouco arriscado, até que Shion liga e manda o garoto voltar pra casa imediatamente. Enquanto isso, Taiyo tira de cima deles o sofá que usou para proteger os dois, e logo se questiona como Tamaya sabia que eles estariam nessa sala, já que acabaram de chegar. Portanto, ele repassa os fatos de antes sobre a enfermaria fechada que deixou só essa sala de opção para ele deitar. Então ele nota uma bomba presa na sua cintura e percebe que na verdade o bombardeiro fez de
tudo para manter Taio perto da Mutsumi, porque ele mesmo seria a bomba relógio. Como a contagem regressiva estava chegando no fim e a porta estava travada, Taio pula pela janela para poupar sua noiva, mas Kyoichiro tinha terminado seu trabalho mais cedo e teve tempo de voltar para resolver a treta. Reconhecendo a bomba fagulha do Tamaya, o espião reconhece que ela é pequena e causa um estrago grande, porém contém duas falhas. Como ela recarrega usando o calor corporal do alvo, ela leva tempo para ativar. A outra falha é que ela pode ser desarmada com um simples arame dado seu design simples. De toda forma, ele considera que Taiyo completou sua missão, portanto recompensa o garoto, aceitando ele em definitivo na família. E mesmo que ele queira matar cruelmente o Taiyo, Kyoichiro se sacrificaria para não deixar que ele morra. Sendo assim, Taiyo deve trabalhar intensamente com o objetivo de sempre manter Mutsumi Yozakura viva. Depois de puxar o novato de volta, Kyoichiro revela que precisa devolver a bola pro dono, e logo entram na sala o Kengo, o Nanao e por último o Shinzo. Como hoje era a primeira missão do Taiyo, eles acharam que poderia ser divertido participar, então Shinzo joga no chão o bombardeiro Tamaya. Kyoichiro joga ele pra longe com seus arames e uma bomba relógio prestes a explodir, fazendo um espetáculo a céu aberto depois que a contagem chegou no zero. Checando seu celular, Taiyo nota que um bombardeiro postou na internet que tá prestes a morrer agora, então Mutsumi curte a publicação e os dois caem na risada. No dia seguinte, no mundo devastado pelo caos, Taiyo se vê impotente diante da garota que ele jurou proteger, com ela sendo subjugada por um homem que diz o quão patético o garoto é, por nem conseguir proteger uma mulher sequer. Mutsumi, por sua vez, parece que está sendo sufocado com um aperto brutal do braço do homem. Nessa hora, Taiyo acorda e estica a mão para resgatar a garota, porém não tinha nada na sua frente. Logo se recordando das loucuras vividas recentemente na companhia do Kyoichiro, ele se distrai e pisa no rabo do Goliath, que busca sua vingança no mesmo instante, fazendo os gritos de sofrimento do pobre rapaz ressoarem por toda a casa. Após fazer um curativo nele, Mutsumi pede desculpas, porque foi ela que pediu pro Goliath ficar de guarda no quarto do Taiyo para impedir que o Kyoichiro atacasse ele de novo enquanto dormia. Por falar no cachorro, Mutsumi pega a fera e faz carinho nela tranquilamente, porém Taiyo adverte que ela não deveria fazer isso. Porém ela explica que o Goliath nunca atacaria a chefe da família, enquanto o cão mostra que não dá o mesmo tratamento pro recém-chegado. Algum tempo depois, o novato recorre à irmã mais velha da família, Futaba, para que ela treine ele para ser mais forte para proteger a Mutsumi. Futaba concorda que o recém-chegado precisa evoluir, porém ela ressalta que isso deve ser feito aos poucos, respeitando o período de adaptação que o garoto precisa passar diante dessa nova vida. Fora isso, ela acha inocência ele pensar que passaria de um teste tão difícil apenas com a força desse sentimento. Ainda assim, Taiyo continua preocupado com seu rendimento a partir de agora, porque os perigos já estão batendo na porta, e esses dias ele quase perdeu a vida junto da Mutsumi por um tris. De saco cheio com a insistência do moleque, Futaba gira ele no ar enquanto explica que apesar de parecer fraca, ela começou a treinar Aikido e Jiu-Jitsu aos 3 anos, e foi mandada para sua primeira missão aos 6. Portanto, se ela precisou passar por todo esse processo sendo uma Yozakura, imagine só um humano comum, como o Taiyo. De toda forma, Futaba não quer que o pivete perca esse instinto de proteção a Mutsumi, portanto ela oferece o treinamento, desde que ele aceite morar nessa mansão durante um mês, e caso sobreviva, será finalmente treinado. Taiyo não entende porque isso seria difícil, até cair em uma armadilha e quase virar espetinho num chão de estacas metálicas. Diante desse exemplo prático, Futaba explica que a mansão é equipada com várias armadilhas desse tipo, e caso Taiyo não consiga lidar com esses requisitos básicos para sobrevivência, é melhor se inscrever no aplicativo do Uber para motoristas, isso se ainda estiver vivo. No dia seguinte, o pássaro Cuco grita sem parar no quarto do rapaz às 7 da manhã, e logo em seguida explode. Taiyo consegue escapar da morte por milagre, até que um lança-chamas surge do teto e coloca um garoto para correr de novo. E depois de lutar intensamente por sua vida, Taiyo chega na mesa de café mais frito que os ovos da mesa. Mutsumi cuida de novo do seu noivo e lamenta ter colocado ele no meio disso tudo, enquanto Futaba comenta que é bom já acordar no pique para encarar o dia. Kengo pergunta se é para se arrumar pro funeral, e Mutsumi quase faz o enterro ser o dele. Em seguida, Taiyo pergunta como Mutsumi pode viver num lugar desses, então ela explica que as armadilhas não são ativadas contra ela, e Shoi acrescenta que o garoto pode escolher não ser atingido também, caso a casa aceite ele como residente oficial e membro da família Yozakura. Segundo Shoi, no dialeto da jogatina, isso seria equivalente a passar todas as fases do game, zerar o jogo e desbloquear o modo Deus. Nesse instante, Taiyo sente seu estômago embrulhando, e Futaba manda ele ficar alerta o tempo inteiro, porque o rango também faz parte do treinamento. Para gerar anticorpos, todos os membros da família sem ser a cabeça têm que comer refeições com uma pequena dose de veneno, mas só o bastante para dar uma dor de barriga daquelas que sai um pouco de sangue. Ao assimilar essas palavras, Taiyo corre pro banheiro que tá trancado por trocentas senhas de autorização, até que Kyoichiro aparece passando pelo corredor, e o novato se liga quem fez essa palhaçada. Shion comenta que o código muda a cada minuto. Mutsumi levanta
levanta para ajudar o rapaz, mas Futaba manda ela sentar de volta. No mesmo instante que Oichiro elogia o entretenimento gratuito logo pela manhã, ao passo que enche a bola da sua irmãzinha como sempre a troco de nada, e Futaba manda Shields trancar o banheiro. Sendo assim, cada dia doação no Tile virou um inferno completo, onde mesmo que todos os espiões da família facilmente se livrassem de cada armadilha montada, ele continuava sendo vítima até dos truques mais batidos. Em um dos treinamentos, cada membro tinha que pegar algo da geladeira sem encostar nos fios laser. E assim que Tile estraga tudo, metralhadoras surgem para dispararem na cozinha inteira. No treino de tirar o alvo, ele deveria acertar o controle remoto a vários metros de distância com uma pistola, mas o coice da arma fez parecer que o alvo era ele. Depois de mais um almoço envenenado, o novato corre pro banheiro, mas fica preso do lado de fora mais uma vez. Mais tarde, depois de ser ajudado, ele toma aquele banho e o chuveiro tava na temperatura escama de dragão. Na escola, os amigos perguntavam o que estava acontecendo com esse querido, porém ele insistia em dizer que não tinha nada de errado com ele, quando na verdade uma blusa de treinamento adicionava 30 quilos ao seu torso, quase fazendo sua mesa demolir de tanto peso. Os dias se passam e Taiyo tá cada vez mais exausto. Ao se aproximar da Mutsumi, que ficou trabalhando até tarde, ele cobre ela para não passar frio. No meio da madrugada ele pratica seu disparo com pistola, mas ainda parece uma pessoa com miopia sem óculos. Durante a prática, Mutsumi aparece e propõe uma pausa pro novato. Enquanto serve um chá pro Taiyo, ela questiona se por acaso o garoto não tá pegando muito pesado nos treinamentos, porque ela odiaria saber que essa obsessão é por conta dela. Taiyo tenta encontrar uma justificativa pro que ele tá fazendo, mas não encontra nenhuma. Mutsumi reconhece o esforço do amigo, ainda mais porque ela sabe o quanto ele sempre foi dedicado desde mais novo. Em uma época da infância, os dois não eram nada além de vizinhos, mas o ponto de virada foi no final do ensino fundamental, quando o cabelo estranho da Mutsumi, com sua mecha branca, atraía todo tipo de olhar e comentário. Algumas pessoas se incomodavam tanto que chegaram ao ponto de ameaçarem a garota por umas simples características, ou pior que isso. Um dia, um grupo de garotas tentou cortar a mecha da Mutsumi, porém Taiyo chegou a tempo de impedir. Ao tirar a tesoura da mão da garota, ele cortava seu próprio cabelo feito um doido, enquanto Mutsumi mandava ele parar, sem sucesso. As garotas fugiram dali ao ver a loucura do rapaz, que se justifica dizendo que estava só precisando de uma desculpa para cortar o cabelo, e parece que essa foi boa o bastante. Logo Taiyo se apresenta, por mais que a garota já soubesse o nome dele antes, então ele pede para ela contar para ele caso alguém queira machucar ela de novo, porque ele não vai deixar. Desde sempre Taiyo cuidou da amiga, e é por isso que hoje ela ama tanto ele, ao ponto de não querer que ele exagere demais com esses treinamentos. Observando a cena de fora, Shinzo e Shio se olham alegres. Ao amanhecer, a primeira coisa que Taiyo faz é calar o coco para ele não explodir. Ao descer as escadas, ele passa com cuidado pelos fios lasers do corredor e vai direto pro seu treino de pontaria no controle remoto. Shinzo se esconde dentro da sua lata para não morrer de graça, então Taiyo dá só um disparo. Feito isso, Shinzo fica feliz por agora o novato conseguir ligar a TV, mas como ele ainda não consegue trocar de canal, o espião ensina a postura correta para atirar, até que Shio entra na sala para entregar os registros de treino já analisados. Shio aproveita para perguntar para a garota por que o Shinzo vive ali dentro, então ela explica que o garoto é tímido e preguiçoso até o talo, por isso prefere ficar dentro dessa lata de lixo. Shinzo rebate que a irmã também só vive enfurnada no quarto, portanto ela senta na tampa da lata até o novato ir embora. Assim que ele se vai, o espião da lata de lixo comenta que ele tem talento, enquanto Shio reconhece que ele está avançando rapidamente, seja através do talento ou algo além disso. Nesse meio tempo, Kengo era punido por não ter lavado a louça ao ter que carregar uma pilha enorme de livros, enquanto Nanao e Taiyo se arrastavam pelo chão para não inalarem um gás venenoso no corredor. Kengo tenta escapar do castigo, mas Futaba bota o moleque no eixo de novo. Depois de 3 semanas da mansão Yozakura, o novato tá carregando 50 quilos a mais nas costas e atravessando as armadilhas de uma forma tão natural quanto a luz do dia. E é aproveitando essa luz do dia que ele degusta o café da manhã envenenado de sempre. Ainda assim, depois de beber leite e bater a dor de barriga, o pivete continua inútil para abrir a tranca da porta do banheiro. Mutsumi se culpa por ter dado leite pro seu amigo, enquanto seus irmãos tentam distrair a caçula cabeça. Contudo, dessa vez parecia que o problema do Taiyo era além da barriga, então Futaba manda Kengo trazer remédio, ao passo que o rapaz vai fechando os olhos aos poucos. No consultório do Nanao, o exame indica febre por fadiga, então um tempo de repouso cairia bem. No entanto, Taiyo tenta convencer Futaba de que tá bem, que vai passar a última semana na mansão, porém a garota puxa a pele do novato para revelar seu segredo. Durante todo esse tempo ele vinha escondendo seus hematomas, e essa irresponsabilidade quase causou sua morte. Por mais que Futaba reconheça que grandes ambições precedem grandes resultados, a análise de dados da Shion, junto do treinamento do Shinzo, as pílulas do Nanao para manter o moleque acordado mesmo exausto, e a pele falsa que o Kengo deu fez de todos eles cúmplices desse caso. Porém, Taiyo puxa a responsabilidade para si, alegando que todos tentaram convencer ele de parar, mas ele insistiu, porque precisava estar apto para proteger a Mutsumi
Motsumi o mais rápido possível. Dito isso, Futaba mete um tapa na testa do garoto, ensinando ele que para cuidar de alguém, antes você precisa aprender a cuidar de si próprio. Por isso, ela entrega um livro sobre quebra de código para o garoto estudar enquanto se recupera. Do lado de fora, a respeitada líder refletia sobre ter chamado Taio de inocente, porque agora ela acredita que a inocente ali é ela. Afinal, o que tá mantendo Taio empenhado não é o trabalho duro ou o talento, e sim seu amor por Motsumi, esse que beira a insanidade. Por essa razão, Futaba considera que talvez o novato seja mais apto a proteger sua caçula do que ela imaginava. Dias depois, e após se recuperar, Taio finalmente arromba a fechadura, causando a festa da família, que arremessava um garoto pelo ar para celebrar sua mais incrível conquista. Feito isso, o anel do Taio reage às ondas magnéticas da casa, até que enfim ele é reconhecido como membro oficial da família Yozakura. Sendo assim, Futaba elogia o esforço do novato, e se compromete a treinar ele seguindo o método Yozakura. Por outro lado, Shinzo entrega para ele uma camisa de 100 quilos, enquanto Shio muda a dificuldade das armadilhas para muito difícil, e Motsumi incentiva o jovem a dar seu melhor, esse jovem que entra em pânico diante das terríveis novidades. Um dia depois, Motsumi estava provando e aprovando o almoço que fazia, mas só estava faltando aquele tempero final de mata-rato que a família Yozakura tanto gosta. De repente, Taio aparece perguntando como se coloca o sutiã, então Motsumi deixa claro antes de tudo que aceita qualquer tipo de fruta que o esposo tenha preferência, ao passo que ele tenta explicar que só tá praticando seu disfarce. De repente, uma linda garota loira se oferece para ensinar o garoto como se faz direito, então Motsumi manda o Kengo parar de palhaçada. Nessa hora o Shinzo aparece procurando o Taio, e descobre que até casais recém-casados têm seus próprios fetiches, enquanto Kengo esfrega seus balões d'água no espião novato. Kyoichiro é quem dá as caras dessa vez, avisando que o irmãozão da galera tá partindo pra uma missão, por isso ele pede um beijo de adeus pra caçula, que responde com um murro nele. Depois de toda essa treta, Shinzo tá partindo também pra uma missão de nível baixo, que consiste em recuperar uma peça original que foi comprada com dinheiro falso, enquanto Taio questiona se é isso que ele chama de baixo nível. Shinzo lembra de uma coisa que ele queria dar pro mais novo membro da família. Mais tarde, na escola, perto do campo de beisebol, Motsumi reclama das palhaçadas dos irmãos logo cedo de manhã, até que uma bola de beisebol tá prestes a atingir a cabeça do Taio. O garoto pega a bola sem nem olhar pra trás e arremessa de volta na mão do lançador de forma cirúrgica. De boca aberta, o pessoal tenta chamar o prodígio pro time, mas ele ignora o convite. Na hora do almoço, Motsumi observa que o Taio tá virando um super-humano graças ao treinamento, mas que ele precisa tomar cuidado pra não se entregar, porque tem um povo do colégio chamando ele de ninja ultimamente. Depois do conselho, Motsumi lembra de perguntar se hoje ele tá livre depois da escola. Ao chegar em casa, a garota tá cansada por carimbar uma papelada sem fim com o brasão da família, enquanto entrega cada papel pro Taio com uma ordem diferente sobre o que fazia em relação a ele, contendo assuntos complexos como porcentagem monetária na devolução de apartamentos. Olhando em volta, Taio se questiona se a garota é um robô para lidar com essas pilhas intermináveis de documentos, porém Motsumi já tá acostumada com seu serviço. De repente, ela encontra algo importante sobre o Kengo e bate na porta dele, porém o rapaz não quer saber de visita porque tá ocupado jogando videogame, então a irmã decide entrar sem permissão. Lá dentro, no topo de uma montanha gigante de roupa suja, Kengo coloca a cabeça pra fora e acusa os invasores de violarem sua privacidade. Motsumi lembra que ele não anexou uma papelada para um relatório, então Kengo pergunta que diferença faz uma papelada a menos, uma papelada a mais, enquanto cata um sushi de dentro da montanha de roupas. Taio se oferece para ajudar a achar a papelada no meio daquele mundo de tralha, então Kengo alerta sobre as armas e granadas espalhadas por ali. Além do mais, ninguém deve contar com ele nessa busca, porque ele é um espírito livre que não se importa com problemas. Motsumi manda ele colocar uma roupa pelo menos na frente da irmã, mas o rapaz avisa que sua pele tá cansada de disfarces e precisa de um tempo para respirar. Além disso, eles sempre tomavam banho juntos, na época em que a garota ainda era minimamente legal, ao contrário de hoje, onde a caçula fica pagando de mamãe para todos os irmãos. Diante desse insulto, Motsumi planeja disciplinar o moleque com algemas, então Kengo bate em retirada. Taio entra no caminho, mas o cara fica se disfarçando ao ponto de bugar a mente do espião novato. Como Kengo fugiu, a cabeça ativa a função de hibernação da casa, isolando ela completamente com barreiras de aço. Enquanto isso, Shinzo tá nos dutos de ventilação de algum depósito, realizando sua missão com a ajuda de um óculos que possui raio-x, zoom e gravação de vídeo, dentre outras coisas. Observando seu entorno, o espião fica impressionado com a tecnologia sofisticada do recinto, fora a segurança reforçada. Logo ele vê o diretor visitando sua empresa, que comanda 60% do mercado emitindo notas falsas. O diretor comenta que eles devem muito àquele jovenzinho por isso, e assim Shinzo descobre que tem alguém por trás do tabuleiro, então derruba os seguranças quando tudo fica mais tranquilo para investigar o caso. No entanto, um alarme soa e obriga ele a correr com uma moldura na mão. Voltando à mansão Yozakura, Motsumi procura pelo Kengo no quarto dela, e Taio se surpreende com tantos hobbies que a garota tem por ali. Ela explica que raramente pode sair de casa, então acaba passando tempo livre no quarto. Em um quadro pintado pela garota, Taio acredita que ela tem ilustrado a maior
maior causa do seu estresse naquela obra. Depois disso, eles vão até o quarto da Shion, que tá focada no seu exercício e não quer saber de pique-esconde no seu quarto. Pra piorar, ela acaba se desequilibrando e perdendo o jogo de equilíbrio. Então Mutsumi decide vazar dali o quanto antes. Em outros cantos, Kengo teria morrido caso acordasse a Futaba, e o mesmo aconteceria se ele invadisse o laboratório do Nanao. Quanto ao quarto do Goliath, parece que ele não tá no meio desses lustres de ouro e tanques de guerra, o que leva Mutsumi ao último lugar possível, o quarto do Kyoichiro. Lá dentro, quadros com imagens da caçula cobrem todas as paredes, onde no meio do quarto tinha uma única cadeira. Depois de toda essa busca, Futaba, Shion e Nanao aparecem depois de terem compilado a data de um produto que eles confiscaram do cartel de drogas que eles prenderam semana passada. Confrontados com a própria incompetência, Taiyo e Mutsumi se olham com cara de bobo, enquanto Kengo finalmente se revela no quadro da Mona Lisa e mete o pé mais uma vez. Taiyo estava prestes a pegar o fugitivo, mas ele acaba jogando a Mona Lisa na cabeça dele para impedir a perseguição. Taiyo aponta que ele entrou naquele buraco e Mutsumi nunca tinha visto essa passagem secreta antes, por isso tem certeza que Kengo conseguiu escapar. Taiyo convence a garota que ela fez tudo o que podia, então ela desiste e desabilita a função de hibernação da casa, liberando cada entrada e saída. Depois, ela e seu parceiro voltam pro quarto do Fujão para procurar sozinhos a maldita papelada, e Mutsumi agradece ao Kengo pela ajuda ao algemar ele, ou melhor, o Taiyo. Taiyo pergunta que palhaçada é essa, porém a garota sabe que é simplesmente impossível escapar da mansão durante a hibernação, por isso Kengo se disfarçou de Taiyo para convencer ela a desativar a função. A propósito, sempre que abre a porta, o Taiyo nunca deixa Mutsumi entrar antes, portanto ela reconhece que o irmão tem muito talento pro disfarce, mas que ainda tem que comer muito arroz com feijão antes de enganar ela. Ao escutar aquelas palavras, Kengo podia ver a própria mãe na sua frente dizendo aquelas coisas, como no dia que ela pediu para ele segurar forte a mão da Mutsumi, porque agora ele já era um garoto grande e precisava proteger a caçula. Diante disso, ele se revela ao tirar sua máscara e reconhece que Mutsumi é uma verdadeira cabeça. Quando finalmente começou a procurar a papelada, Kengo pede desculpas por ter feito o Taiyo de gato e sapato, mas o garoto tá de boa, além de ter sentido que a Mutsumi se divertiu nessa investigação. Kengo ressalta que é só um ano mais velho que o novato, por isso ele não precisa se dirigir a ele com tanto respeito. Em algum tempo, enquanto Mutsumi caminha sozinha pelo corredor, Taiyo consegue achar a papelada e comemora no quarto junto do Kengo. Nesse meio tempo, Kyoichiro lamenta ter sido pego, porque Mutsumi escreveu em um dos quadros que o irmão tinha prometido não espalhar esse monte de foto dela sem permissão. Mais tarde, Taiyo pergunta pra Mutsumi que tipo de ingrediente secreto ela coloca nesse curry, e ela revela que foi cianeto. Passando mal, o rapaz vai atender o telefone Sakura Negra, que possui uma linha telefônica exclusiva da família Ozakura. Do outro lado da linha, Shinzo esperneava pedindo socorro, então a caçula tenta acalmar o irmão, lembrando que em momentos de crise, um Ozakura deve contar quantas balas sobraram no pente, e Taiyo questiona o que diabo significa isso, enquanto Shinzo conta a munição de cada arma com voz de choro. Em seguida, ele conta que trocou tiros com a segurança local, e que tinha mais gente do que ele imaginava, por isso acabou ficando sem munição. Mutsumi sabe que o Shinzo é especialista em armas, porém um pamonha quando tá desarmado, então ela precisava agir logo. Dito isso, Taiyo invade o local da missão, pensando que sua bolsa parece com a de um piquenique no parque, ao passo que Mutsumi avisa ao Shinzo que a ajuda tá a caminho. Conversando à distância com o espião, à medida que Taiyo avança, Mutsumi acalma Shinzo contando a história de um campo de batalha onde viviam um avô mercenário e uma avó obcecada por violência. Enquanto o avô subia a montanha para caçar inimigos, a vovó ia até o rio fazer um massacre. Quando Taiyo ia questionar cadê a tranquilidade nisso, um segurança aponta a arma na cabeça do jovem, e ele repete na hora o ensinamento do Shinzo sobre lidar com armas pelas costas. Ao empurrar a arma do inimigo para trás, Taiyo neutraliza o mecanismo de disparo da pistola. Depois ele prende a mão com a arma debaixo do seu braço e mete uma cotovelada no queixo do oponente, derrubando ele. Quando outros seguranças ficam alertas com barulho, Taiyo rastreia mentalmente 3 inimigos. Quando o primeiro vira a esquina, Taiyo dá uma ajoelhada no crânio dele, enquanto o segundo agarra o garoto pelas costas. O terceiro ia perfurar Taiyo com uma adaga, porém sua roupa à prova de furo salva a vida dele. Por fim, Taiyo saca o presente que Shinzo deu pra ele mais cedo, um revólver especial chamado Iai, que dispara uma descarga elétrica de 8 milhões de volts. Com esse revólver, o espião neutraliza seus alvos e segue o caminho livre até o companheiro em perigo. Ao chegar no depósito, quando ia dar pro Shinzo a arma que a irmã mandou entregar, o homem abraça o novato aos prantos de tanto medo, mas logo se acalma ao sentir o cheiro de metal e pólvora da pistola. Taiyo pergunta se não é hora de ir embora, até que seguranças invadem o depósito, pegando Taiyo de surpresa, mas não Shinzo, que se antecipa e acerta a pistola que cada inimigo carregava. Deixando o esconderijo, ele usa um guarda de escudo para acertar os outros alvos ao redor, e logo pede para Mutsumi mostrar o caminho para a saída de emergência da fábrica. Com a chegada de novos atiradores, Shinzo arremessa uma granada na direção deles e dispara contra a granada para explodir ela no momento certo. Ao bater em retirada, tudo parecia dar certo para os Yozakura, porém um tiro atravessa a coxa do Taiyo e imobiliza ele. Do alto, o atirador avisa que com qualquer movimento brusco, o Pro
próximo é na cabeça. Além do mais, ele dá 3 minutos para o sangramento do Taiyo piorar ao ponto de causar danos irreversíveis. Por isso Shinzo deve largar a arma se quiser um kit de primeiros socorros. Assim que o espião faz isso, Taiyo se recorda da Mutsumi dizendo que seu irmão valoriza muito as armas, porém se livraria sem pensar delas para proteger aquilo que valoriza acima de tudo. Mas ao fazer isso, ele vai ser incapaz de defender o que deseja. Caso isso aconteça, Taiyo deverá armar ele com sua arma secreta, custe o que custar. E essa arma secreta é literalmente tudo que se encaixa na mão dele com facilidade. Assim, Shinzo arremessa o garfo de sobremesa no cano do fuzil do inimigo, que saca a pistola para não perder tempo, porém é Shinzo que acerta seus disparos no alvo, ao contrário do oponente. Com tudo resolvido, Shinzo pede perdão por ter preocupado Taiyo e Mutsumi, enquanto promete focar mais nos treinamentos sem armas de fogo, porque a qualquer momento ele pode precisar disso para ajudar seu mais novo irmãozinho Taiyo. Enquanto isso, um homem chega na fábrica querendo saber quem contratou o sniper, porém, leva uma cuspida na cara e finaliza o serviço com seu martelo. Ao olhar seu próximo alvo na agenda, lá tava a foto do Taiyo Asano. Dias depois, Taiyo tava dando um rolê pela cidade à noite, enquanto Mutsumi contava pra ele no telefone que um certo casal brigou um dia desses, mas que no dia seguinte eles saíram juntos pra um lugar conhecido como Roda Gigante do Amor. Segundo dizem, se um casal ver o pôr do sol nessa roda gigante, eles serão felizes pra sempre. Por isso, Mutsumi gostaria de ir até lá com Taiyo na sua próxima folga. Porém, antes do garoto responder, o marteleiro da fábrica surge de carro na frente dele. Então Taiyo pressente o perigo e desliga. Sem rodeios, um homem pergunta se tá falando com Taiyo Asano, o que o rapaz confirma. Então o homem mostra seu distintivo e alega ser Seiji Hotokeyama, policial do distrito de Koizumi, e que gostaria de falar com Taiyo. Uma vez interrogando o jovem, Hotokeyama vai direto ao ponto e informa que uma foto suspeita dele foi postada na Deep Web. Vendo aquilo, o espião novato se pergunta cadê aquela história da família Yosakura limpar cada rastro dos membros. Além dessa foto, Taiyo foi flagrado sob posse de arma de fogo ilegal, invadindo propriedade privada, fazendo racha de manhã na estrada e explodindo um colégio. Diante disso, Hotokeyama questiona se o moleque tá tentando virar alguma espécie de coringa japonês do ensino médio. Mas o mais curioso não é essa parte. O estranho é que em nenhuma dessas imagens, os coautores foram flagrados, mesmo que claramente os crimes envolvessem outras pessoas. Tendo isso em jogo, Hotokeyama questiona se o jovem faz parte de alguma organização secreta, e caso isso se confirme, ele garante que o rapaz poderá firmar um ótimo acordo em liberdade caso delate seus parceiros. Seja como for, Taiyo alega que não sabe de nada. Então o suposto oficial pede para ele pegar leve e pensar de novo, antes de misturar uma substância num copo d'água e oferecer pro suspeito. Taiyo pergunta se esse é o famoso pozinho da verdade, mas o homem responde cinicamente que é leite ninho com açúcar. Taiyo deixa claro que não vai acreditar numa baboseira dessas, então o investigador enfia a bebida no garoto goela abaixo. Felizmente, a tecnologia Yosakura incluía um balão que absorvia substâncias estranhas na garganta e expelia em forma de balão, então Hotokeyama apela pro martelo. Taiyo desvia da martelada e acaba caindo num dos cantos da sala, e lá ele percebe que os sacos de lixo possuem cadáveres dentro. No meio disso, um homem de martelo revela que o sangue que escorre pelo chão pertence a um vendedor de tóxicos que arruinou a vida de milhares de pessoas. Esse criminoso usou seu poder e influência para fugir da justiça durante décadas, porém ele, Hotokeyama, levou a justiça até esse homem. Dito isso, Taiyo se pergunta se esse cara realmente é um policial, enquanto ele avisa que caso o garoto não abra a boca, ele vai perguntar pessoalmente pros amiguinhos dele na escola. Nesse instante, o espião vê um arame de aço atrás da cabeça do investigador, e por isso ele cria coragem para dizer que não diria nada nem se sua vida dependesse disso. Logo Hotokeyama coloca isso à prova dando outra martelada, porém Taiyo consegue escapar das mãos do oficial. A martelada quebra a parede, e atrás dela tava o Kyoichiro reclamando que mais um pouco e seu terno ficaria todo empoeirado. Hotokeyama vê que foi descoberto de novo, enquanto o espião sênior se refere ao suposto policial pelo primeiro nome, Seiji. Taiyo pergunta o que tá acontecendo, então Kyoichiro explica que esse homem, Seiji Hotokeyama, foi seu colega de classe na escola. Em troca de ajudar nas investigações dele, o policial se comprometeu a encobrir os rastros da família Yosakura, e falando nisso, ele quer saber como o caçulinha se saiu. Então o policial conta que Taiyo Asano não delatou os aliados e nem caiu nas armadilhas. Dito isso, Kyoichiro aplaude o novato, enquanto Hotokeyama aproveita a presença do espião para pedir um favor em troca do que ele fez. Então Kyoichiro finge que tá na hora de uma nova missão e vai embora sem dar resposta. Como o moleque Yosakura ficou sozinho, o policial oferece uma carona
carona pra ele, mas o garoto prefere ir a pé. No dia seguinte, Taio tava de novo mais morto que zumbi cremado, até que o vice-diretor do colégio, Hirokawa, entra na sala pra avisar que o professor deles teve que faltar hoje, por isso ele que vai dar aula hoje sobre o Japão moderno. A molecada em volta fica empolgada com essa notícia, mas o Asano não parece muito feliz com isso, então o vice-diretor questiona o motivo. No meio da aula, o coitado mal consegue manter os olhos abertos, então resolve tirar aquela soneca maneira só pra dar um gás, porém um giz é arremessado na sua direção e perfura a parede após o garoto desviar. Feito isso, o vice-diretor usa código Morse para ensinar para o novato que um espião precisa controlar até seus impulsos mais pesados de sono, citando o exemplo de golfinhos e aves migratórias, que descansam apenas metade do cérebro por vez, possibilitando um estado acordado permanente. Segundo ele, humanos também podem desenvolverem essa técnica, desde que treinem o bastante para isso, como ele fez ao se graduar em privação de sono aos 15 anos. Por outro lado, Taio acha que o homem se graduou em desumanidade nessa idade, então o suposto vice-diretor avisa que vai ficar de olho na frequência cardíaca do aluno, e caso ele tente dormir de novo, será acordado na velocidade do som pelos giz do despertar. Também em código Morse, Mutsumi reclama que o irmão mais velho só quer encher o saco do Taio. Então Taio responde em código Morse que não sabia que ela era capaz de conversar em código Morse. Do outro lado da sala, Kyoichiro comenta que sua irmãzinha fica uma fofura quando tá irritada, enquanto Taio garante pra noiva que vai tirar de letra esse treininho fraco do vice-diretor. Então Kyoichiro coloca uma bolinha verde em cima da mesa pra saber até que horas vai durar essa marra do pivete. Assim que ele bate no gás sonífero do Nanao com um apagador, uma nuvem de sonolência cobre a sala e apaga geral, menos Mutsumi, que coloca sua máscara de gás e manda o irmão parar com essa palhaçada logo. Kyoichiro aplaude a sagacidade da irmã por andar sempre com o equipamento correto, ao mesmo tempo em que elogia a capacidade do novo irmãozinho de dormir sentado sem dar pinta. De toda forma, ele pretende acabar com o descanso do novato com um arremesso de giz, porém Taio usa seu revólver elétrico para rebater os projéteis, sem nem acordar do sono. Mutsumi questiona se o irmão quer transformar seu noivo num monstro, mas tudo que o espião alega querer é treinar os membros da família até os últimos patamares imagináveis. Tendo isso em mente, ele taca giz no Taio como se possuísse um fuzil em mãos, e o jovem desviava de cada arremesso com a graça de um boneco de posto. Depois desse dia, Taio virou um sonâmbulo compulsivo, andando pela casa como morto-vivo e aterrorizando os moradores por onde passava. Certa manhã, o jovem lia estratégias de espiões para encontros amorosos. O manual dizia que 90% dos casamentos entre espiões terminam em divórcios, porque o trabalho é tão exaustivo que nenhuma das partes tem energia e tempo para dedicar ao parceiro ou à parceira. Falando em parceira, Mutsumi dá um copo de chá pro seu noivo, que ia chamar a garota para dar um rolê, até que seu telefone toca. Era Hochikeyama dizendo que a hora da missão chegou, portanto eles devem se encontrar agora no local que ele indicar. Sendo assim, Taio se despede da Mutsumi para partir para a missão urgente. Pouco tempo depois, no parque de diversões Tashimaen, Taio é avisado pelo companheiro que um casal tá portando armas ilícitas dentro do parque. A tarefa do espião é abordar os criminosos e confiscar as armas. Infelizmente, Hotokeyama ainda não sabe da aparência do casal, portanto Taio tem que ficar de olho em atividades suspeitas até receber esse feedback. Olhando em volta, o garoto nota que a pessoa mais suspeita para um crime desse seria exatamente ele. De repente, Mutsumi aparece de surpresa no parque, argumentando que pareceria mais natural se eles dois ficassem como um inocente casal passeando por ali. Falando nisso, na opinião dela, alguns casais sentados ali perto parecem bem suspeitos. Mudando de assunto, Mutsumi dá um gole do milkshake dela pro Taio, que percebe aos poucos que finalmente pode sair com sua noiva no meio de todo esse caos, assim como aqueles dois preguentos que falam um com o outro que nem uma criança fala com um gato de estimação. Seja como for, o dever chama em primeiro lugar, então os dois começam sua busca atrás de um casal que tá indo direto pra montanha russa. Uma vez dentro do brinquedo, lá estavam os três casais sensação do episódio até o momento. Depois de dar as voltas, Taio pede desculpas por ter dormido lá dentro, porque ele realmente tá morto de cansaço. Mutsumi perdoa o noivo e chama a atenção dele pro casal que eles estavam suspeitando, onde o homem tava sentindo dor de cabeça por conta da montanha russa, então sua mulher dá um pouco da sua bebida pra ele. Segundo Mutsumi, certamente é só um casal normal. Sendo assim, eles partem pro casal de bombados na xícara giratória. Durante a rodada, o homem do casal afirma que não existe força centrífuga que possa separar ele e sua amada, e ganha um beijo pela bela frase. Ao desistir dos dois marombas, o último casal suspeito é os que usam terno, numa vibe meio Matrix misturado com Yakuza. Ao chegar na loja onde eles entraram, o casal preguento interagia de forma enjoativa como sempre, enquanto os de terno sumiram misteriosamente. Mutsumi chama Taio para procurar em outra loja, então o garoto vê uma rosa para presente em um canto quando sua noiva se vai. Numa cafeteria ali perto, o casal da Yakuza parecia estar só tomando chá como qualquer um faria, então Mutsumi
Motsumi desencana deles e levanta pra pegar alguma coisa pra beber. De repente, Taio escuta o homem e a mulher da Matrix conversando sobre uma ordem de pedido especial, e enquanto o homem tira algo do paletó, o espião prepara seu revólver. Entretanto, era só o rapaz pedindo a moça em casamento, nada mais que isso. Sendo assim, Taio encosta a cabeça na mesa e dá um tempo de toda essa confusão, desejando que sua amada volte logo pra ele dar a rosa que comprou pra ela. Nesse instante, o casal discute, com a garota acusando o namorado de ficar manjando a garçonete, enquanto ele acusava ela de voltar por ficar de olho em outro cara. Depois da troca de ataques, o moleque se levanta depois de ter cansado da namorada, então ela puxa uma Uzi customizada e aponta pras costas do sujeito, que retribui o favor. Feito isso, a cafeteria entra em pânico e todo mundo se empurra pra meter o pé, deixando Motsumi presa na multidão alvoroçada. Enquanto isso, o casal maníaco troca tiros no meio do estabelecimento, com Taio no fogo cruzado. Então o espião se protege debaixo de uma mesa e ajuda uma criança a tampar os ouvidos. Durante o tiroteio, a rosa que o Taio ia dar pra Motsumi é atingida. Então ele perde a linha e atira contra o casal com o IAE, seu revólver de 8 milhões de volts. Por algum motivo o casal sobrevive, e sua DR é levada para os tribunais. Porém os dois estavam agindo como se fossem amantes injustamente separados, gritando de amores um pelo outro enquanto eram levados pelas viaturas. No fim da tarde, com o término da missão, Hotokiyama elogia Taio pelo ótimo trabalho, enquanto que Oichiro surta de ódio pelo policial ter mandado o pivete com sua irmã para um encontro no parque. Shoi escuta a choradeira do irmão, mas só pensa na sua barriga vazia, fica no Shia mais uma vez. Aproveitando que o pôr do sol chegou no momento certo, o casal e Yozakura finalmente têm seu momento juntos, na roda gigante do amor, e Motsumi acha que as lembrancinhas que eles compraram valeu a pena por todo o sufoco de mais cedo. Por falar nisso, ela lembra seu amado que esse é o momento do dia onde dizem que essa roda gigante dá pro casal um futuro feliz pra sempre. Aproveitando a brecha, Taio dá a rosa pra Motsumi. Segundo ele, a bala da Uzi pegou de raspão, então a flor não chegou a ser destruída nem nada do tipo. Cheia de vergonha, a garota aceita o presente e agradece. Já o Taio agradece por tudo que ela tem feito por ele desde sempre. Porém, nem todos da família Yozakura têm tido algum momento de lazer, como é o caso da Shion. Enquanto uma garota desconhecida aplica alguma manobra de hacker no seu PC, a espiã termina uma fase no videogame e finalmente consegue deitar pra dormir depois de estar acordada por 80 horas seguidas. No entanto, o telão do seu quarto revela uma missão de emergência, antes que ela pudesse pregar o olho. Ao ver uma espécie de porco-espinho invadindo o jogo, Shion levanta revoltada e promete que quem tá fazendo isso vai pagar. Logo dá erro no computador da hacker, então ela se apavora e tira o PC da tomada. Dentro do telão, o porco-espinho cria asas de morcego e voa pra longe, impedindo que Shion chegue até ele. Pouco tempo depois, a hacker liga o computador de novo e fica encantada com as fotos do Taio que conseguiu. Quando amanhece, Shion tá devastada de sono, avisando o pessoal que algum esquisitão hackeou a base de dados ontem à noite, tentando invadir os dados pessoais do Taio. De qualquer forma, como Shion atualizou a segurança da web, ela garante que nada demais aconteceu, mas ainda assim ela acha estranho alguém conseguir entrar no sistema, mesmo que só os irmãos da família saibam o código de acesso. Por algum motivo, Taio tem um péssimo pressentimento em relação a isso. A caminho da escola, Motsumi questiona o noivo o motivo de alguém ter invadido só pra pegar os arquivos dele e nada mais. Na opinião do garoto, seja lá a razão, é meio assustador. Nessa hora, alguém joga projéteis afiados de aço na direção dos dois, e vemos que é a hacker escondida atrás de um poste. Taio puxa Motsumi pra longe, enquanto a hacker persegue o casal. Durante a fuga, Taio percebe que não vai conseguir despistar a garota, então puxa seu revólver pra bater de frente com a perseguidora. Porém, a hacker é mais inteligente e ataca seu alvo por cima, que se defende antes de ser atingido. Estranhamente, a garota desiste do ataque e puxa o saco do espião, se deixando inteiramente na mira dele. Taio pergunta quem é essa pessoa, e primeiro ela dá oi pro mestre Taio, depois diz que ama ele, e por último pede pra ele morrer agora. Confuso, o garoto pergunta pra Motsumi o que é isso, e ela analisa o traje e as agulhas da outra garota, supondo que ela seja Ayaka Kirisaki, a espiã caçadora. Essa garota é famosa pelos piores motivos possíveis, usando suas técnicas de espiã pra perseguir os homens pelos quais ela se apaixona, e depois fazer acupuntura nível hard com os caras. Ayaka complementa que caiu de amores pelo Taio, e que essa história de romance começou com um vídeo na Deep Web. Mas não é só ela que tá de olho no espião Yozakura. Por acaso, uma empresa multinacional bilionária colocou uma recompensa de $100 mil pela cabeça do jovem. Taio se revolta ao ver que usaram uma foto dele onde parece que ele tá prestes a espirrar. Seja como for, Ayaka alega que tá preocupada, ao mesmo tempo em que arremessa agulhas pro alto e derruba um bandido. Então ela lamenta que cada vez mais pessoas estejam atrás do rapaz por causa da grana envolvida. Por essa razão, ela vai ter que possuir o Taio pra sempre e proteger cada fio de cabelo dele. E pra provar que ama o garoto, Ayaka comenta que conhece o jeitinho do espião de não pisar nas plantas que tá se infiltrando, além de consertar as construções danificadas nas missões. E quando ele precisa pegar carona em cima de um trem, ele volta pra pagar a passagem depois. Assustado pela garota saber disso
todo, Taiyo avisa que tá casado com Mutsumi. Ayaka começa a chorar e questiona como é possível ele escolher essa garota horrorosa ao invés dela. Porém, por mais que ela quisesse despachar essa impostora, Ayaka prometeu pro Kyoichiro que não faria isso. Mutsumi fica irada pelo seu irmão mais velho estar metido nessa treta, enquanto Ayaka explica que não tem jeito de perseguir algum membro da Yozakura pelas costas dele. Então ela negociou com o espião para ter carta branca para perseguir o Taiyo, desde que não colocasse Mutsumi em risco. Além disso, Ayaka perguntou pro cara se podia invadir os dados do Taiyo, e o Kyoichiro foi bonzinho e até deu o código de acesso para ela. Dito isso, a espiã caçadora arremessa uma infinidade de agulhas que envolvem todo o recinto, menos um pequeno círculo onde o casal ficou no meio. Então, ela se despede e mal pode esperar pro próximo encontro com o amor da sua vida. Como se não bastasse, no dia seguinte, o professor apresenta a nova aluna da classe, Ayaka Kirisaki. Se fingindo de boba, Ayaka tropeça quando ia escolher uma cadeira e arremessa uma agulha na testa do Taiyo, mas ele consegue se proteger com o caderno. Foi aí que o rapaz percebeu que sua guerra fria contra sua admiradora secreta teve início oficial. Um dia depois, o espião ia sentar na sua cadeira, mas ela estava recheada de agulhas no assento. Ao apertar o botão da caneta, uma agulha sai de dentro. Na aula de educação física, a bola de basquete se torna uma arma mortal. A qualquer momento, voava um projétil na direção do pobre rapaz, que tentava viver sua vida normalmente, a parte da espiã tentando acabar com ele de maneira obsessiva. Em determinado momento, Ayaka se rende por um segundo e chora rios na sua mesa, perguntando por que diabos o Taiyo Asano não pode aceitar o que ela sente por ele. Mas na cabeça dela, enquanto ela lutar, algum dia ele vai saber como ela se sente. Então, para elevar o patamar desse jogo macabro do amor, Ayaka usa suas agulhas com o veneno de controle da mente que perfura todos os presentes na sala, tornando eles fiéis servos da Ayaka. Logo a mestra manda seus servos subjugarem o Taiyo Asano, que consegue escapar dos primeiros alunos, mas acaba sendo cercada no final. Taiyo manda Ayaka deixar o resto das pessoas fora disso, mas na cabeça da garota, no mundo inteiro só existem eles dois. No entanto, o terceiro elemento do universo aparece, pro descontentamento da espiã caçadora. Então Mutsumi se coloca na frente do marido para impedir uma tragédia. Porém, nesse momento, entra na sala o mesmo bandido que foi perfurado por Ayaka naquele beco. Então ele surge para se vingar da garota das agulhas, dando um tiro nela. Mutsumi consegue empurrar a espiã e salvar ela, e quando o criminoso ia dar o segundo disparo, Taito consegue se livrar do montinho e atira antes, eletrocutando o alvo e derrubando ele pela janela. Após ser salva pela Mutsumi, Ayaka pergunta por quê. Mutsumi responde que se sentiu feliz por conhecer alguém que também conseguia ver o quão incrível Taiyo é, mesmo que Ayaka fale isso de um jeito meio escandaloso. Dito isso, os olhos de Ayaka começam a marejar e despejam uma lágrima, e a mestre das agulhas enxerga a cabeça de Yozakura como se fosse um anjo do céu diante dela, por isso passa a amar Mutsumi. No fim da tarde, os três voltam para casa, e Taiyo tá enciumado pela repetida obsessão da hacker pra cima da sua esposa. Enquanto Mutsumi toma seu sorvete, Ayaka expressa seu desejo de ser a casquinha para ser lambida por esse anjo de Deus. Voltando no assunto do Taiyo, a Yozakura pergunta se a Ayaka não estava apaixonada por ele. Então a espiã responde que agora seu desejo é executar Taiyo, para passar o resto da vida com sua mais nova amada. Nesse meio tempo, o garoto recebe uma ligação da Shion. Ao voltarem para casa, a irmã anuncia a inauguração da sala da jogatina da Shion, edição Taiyo. O jovem pergunta o que está acontecendo, e Mutsumi explica que a Shion sempre arrasta alguém para jogar com ela, tipo Shinzo, que entrou em colapso depois de ficar acordado durante 5 dias seguidos sem satisfazer suas necessidades básicas. Taiyo acha que sua vida está em perigo, mas sua esposa garante que vai dar o suporte que ele precisa. Shion pede pro garoto relaxar, porque hoje ela só tá testando um jogo, Yozakura Family. As regras são simples, quando um inimigo aparece, você derrota ele e segue em frente. Dito isso, Taiyo elimina o primeiro Kyoichiro que aparece na reta, e vai pegando jeito com o tempo. Chegando no fim dessa fase, sua irmã anuncia que o chefe tá por vir, então um trem monstro macabro com cara de Kyoichiro surge. Então Taiyo dá a vida ao apertar o botão na velocidade da luz para derrubar o trem e vencer o boss. De repente, surge no telão uma notícia de um trem desgovernado que foi milagrosamente interrompido. Logo Shion explica que basicamente transformou o sistema do trem em um jogo e venceu ele no final, e é assim que ela faz seu trabalho, um jogo sem poder salvar nem resetar, emocionante até o talo. Fora isso, Shion confessa que trouxe o Taiyo pro quarto dela porque alguns idiotas não sabem como protestarem direito e estão ameaçando jogar um helicóptero numa usina termoelétrica. Portanto, o jogo da vez começa, e Taiyo agarra o controle com ansiedade. O objetivo é derrotar aquela coisa antes que ela invada a área deles. Sendo assim, um dragão surge pelos ares, acompanhado de inúmeros mini Kyoichiros. Em seguida, a garota passa um item pro Taiyo, que vai reviver ele só uma vez, por isso ele tem que ficar esperto para não ir de base à toa. Com tudo estabelecido, o avatar da Shion cai pra cima dos minions do Kyoichiro, macetando uma fila à torta e direito. Já o Taiyo não tá familiarizado com os controles e acaba prensando a testa numa parede. Shion aproveita para tirar uma onda com o rapaz, porém ele acaba atravessando a parede e descobrindo
descobrindo uma passagem secreta. Ao atravessar outra parede, ele pega o modo invencível, deixando a garota bolada da vida por achar que o cara tá roubando. Por esse motivo, ela resolve mostrar pro Taio como uma gamer de verdade lida com seus problemas. Então, ela comenta que o segredo da segurança é empilhar camadas para engrossar a parede, mas que quanto mais complexa a parede fica, mais vulnerável a pequenos buracos ela fica. Em seguida, ela escala os obstáculos no caminho e soca a face do dragão, que cai na mesma hora. Taio aplaude a vitória, mas parece que essa fase ainda não terminou. Nesse instante, centenas de mini dragões invadem a tela, trazendo o perigo de volta. Ao olhar sua câmera de segurança da termoelétrica, Xion nota que os criminosos tinham uma carta na manga que nem o governo sabia sobre. Sendo assim, ela sabe que não vai conseguir lidar com tudo isso sozinha, por isso vai ter que apelar para o sistema de interceptação do Shinzo. No entanto, Taio observa a cena e acredita que existe uma maneira de vencer. Sem hesitar, ele monta no dragão derrotado e usa ele para cuspir fogo nas miniaturas em volta. Feito isso, Xion comemora ao ter conseguido recuperar o sistema do helicóptero que eles destruíram usando o item de reviver, e mantendo ele no ar com um glitch que o Taio descobriu ao sentar o dedinho nervoso no botão do controle. Falando nisso, se ele interromper esse ritmo por um segundo, o hack vai fechar. De repente, o porco espinho que invadiu o sistema volta à tona, derrubando os mini dragões do jogo, e o casal Yuzakura sabe que é a Ayaka. No seu escritório, a espiã dos alfinetes planejava roubar até as cuecas usadas do Taio através do sistema pessoal dele, e talvez ainda consiga até umas fotos da Mutsumi. No entanto, ela acaba caindo em um lugar esquisito, cheio de dragões em miniatura, por isso reage com violência e fuzila os Minion na base da alfinetada. Por sua vez, Xion não faz ideia de quem é, mas o negócio agora é continuar no mesmo ritmo. Com isso, o fogo do dragão se une ao poder do porco espinho, e a dupla devasta os inimigos aéreos em segundos. Com o fim dos oponentes, Taio larga o controle e deita para descansar após uma intensa batalha, enquanto Xion dá um pequeno sorriso de canto de lábio. Do outro lado do sistema, Ayaka não sabe onde foi parar, mas agradece aos céus que tudo acabou bem. Entretanto, uma mensagem misteriosa chega para ela dando GG pela vitória, mas que agora o grupo vai se separar. Na hora, o computador da espiã sofre um ataque e trava tudo. Com o assunto resolvido, Xion elogia Taio, mas promete que ele não vai sair do quarto até zerar todos os jogos dela sem usar nenhum macete. Dito isso, Mutsumi volta no quarto da Xion após o terceiro dia de jogatina, e seu marido tá à beira da morte. Enquanto isso, em algum lugar desconhecido, um garoto chamado Oga lê numa revista que Taio Asano se casou com a garota Yuzakura, e ele acha que esse cara parece o máximo. Ao comentar isso com seu parceiro Sui, ele é repreendido porque na cabeça do Sui, tudo que não faz parte da sua missão é inútil. No dia seguinte, na mansão Yuzakura, Nanao entra em contato com Taio e pede pro irmão buscar ele. Taio estava ocupado treinando com um peso de 500 kg nas costas, mas pergunta onde ele deve buscar o grandalhão. Então Nanao olha em volta e acredita que tá no laboratório do mal, mas não tem certeza. Um lugar secreto onde fabricam armas químicas como gás tóxico, por exemplo. Nanao foi enviado para neutralizar uma nova arma dos cientistas, uma bomba de germes chamada Sodom, que quando explodida, elimina toda forma de vida num raio de 10 km. Agora que tem essa arma em mãos, Nanao tá com medo de sair na rua com essa coisa na mão e dar ruim, então decide engolir. Taio pergunta se o cabeça de balde tá querendo morrer, e ele responde que o corpo humano possui um variado leque de funções desintoxicantes, e o corpo dele é muito mais efetivo nesse aspecto do que uma pessoa normal. Por fim, o cientista explica que deve levar 3 horas para digerir toda a substância. O único problema é que ele tá ficando sonolento. Taio começa a se preocupar pela vida do irmãozinho, porém ele avisa que botou todo mundo do laboratório para dormir, mas realmente seria maneiro se o Taio buscar ele logo antes que os outros laboratórios fiquem sabendo dessa invasão. Sendo assim, Nanao consegue informar que tá a 5 minutos de distância da estação Nansei, antes de apagar de vez. Em pouco tempo, Taio tava no laboratório para salvar o grandalhão. Chegando lá, ele vê que os guardas estão desacordados, e a segurança do local foi quebrada. Apesar de Nanao ter invadido esse lugar, Taio tem a impressão de que não foi ele o causador de tudo isso. Em seguida, um segurança ameaça atirar no espião, porém uma corrente com pingente atravessa o corredor e derruba o homem. Taio se vira para entender o que houve, e lá estavam Sui e Oga. Logo o espadachim aborda Taio e se apresenta como Sui e Aoi, além do seu colega Oga Inugami. Os dois trabalham para Hinaji-ku, uma unidade de inteligência governamental, sendo espiões do governo com a missão de neutralizar esse laboratório. Taio se lembra de já ter escutado esse nome antes. Ao invés de espiões freelancer igual os Yozakura, esses caras são espiões de elite que operam sob ordem estatal. Logo Sui pergunta o status do local, e Oga aguça seus sentidos para informar que a sudeste, a uma altura de menos 47 graus negativos, ele pode ouvir os passos de 5 pessoas, e pelo cheiro de cartucho eles estão armados.
Com isso, Sui descobre que a base deles é subterrânea e se despede de Taiyo para continuar sua missão. Porém, Oga não perde a chance de convidar o Yozakura a se juntar a eles, inclusive querendo um autógrafo depois de tudo. Logo os três estavam cooperando para chegar até a base inimiga, e Oga parece realmente admirado com as habilidades do Asano. Assim, ao chegarem no último dos laboratórios, Taiyo encontra Nanao no chão ainda vivo. A corrente do Oga é arremessada na direção do cientista, porém o Taiyo rebate e pergunta que negócio é esse. Por outro lado, o Oga questiona a mesma coisa, porque a missão dele é exatamente matar esse cara. Então, Sui lamenta não ter mencionado antes, mas enquanto monitorava esse laboratório, ele escutou a conversa entre Taiyo e Nanao, e como Taiyo também infiltrou o local e possui a localização e data da infiltração, isso facilitou demais o trabalho da Hinagiku. Sui agradece pela ajuda, mas infelizmente um grandão ingeriu a arma, portanto ele mesmo se tornou a arma, e a eliminação dessa ameaça será o melhor para a segurança nacional. Logo, sem pensar duas vezes, Taiyo Asano se coloca na frente do irmão mais novo e avisa aos espiões que Nanao só morre por cima do cadáver dele, então aponta sua arma para os espiões do estado. Porém, muito mais veloz, Sui aciona seu brinco e investe contra Yozakura num piscar de olhos. Vários cortes surgem no corpo do Taiyo, que cai no chão ensanguentado. Sui ironiza o fato do garoto ter baixado a guarda perante alguém que acabou de conhecer, e imagina que esse Yozakura não seja dos melhores, uma vez que não atirou antes e esperou para saber o que o inimigo ia fazer. Oga reclama que o companheiro faz esse tipo de coisa toda vez, mas ele promete não fazer ninguém sofrer. Ao notar que o espadachim se aproxima do Nanao, Taiyo pede para ele não fazer isso. Porém, ele acha patético esse tipo de clamor nesse instante, até porque é sempre inútil. No entanto, o próprio Nanao acorda e revela que já se desintoxicou do Sodom, e mostra uma cartela que prova que seu suor não contém nenhuma bactéria venenosa. Caso mesmo assim, o espião do governo decida matar o cientista, ele pede que pelo menos possa tratar as feridas do seu irmão antes. Porém, Sui declara que sua missão está completa, uma vez que o Yozakura conseguiu se desintoxicar, e apenas pede para levar a cartela como evidência. Em seguida, ele dá uma pomada para as feridas do Taiyo, e avisa que o cientista deve agir logo para salvar o irmão a tempo. Antes de ir embora, Sui questiona se Taiyo, com suas habilidades limitadas, não seria mais útil para Yozakura se morresse, mas Nanao não responde a pergunta e espera os espiões irem embora antes de cuidar do garoto ferido. No dia seguinte, Kyoichiro tá brincando de porco caçado com Taiyo e pergunta pro irmão se ele sabe como foi parar ali, assim que ele acorda. Taiyo grita abafado no Balgag que não tem pista, então o primogênito conta que a resposta tá na capa da revista de fofoca dos espiões, Spy Day. Nela existe um artigo falando sobre como Taiyo e Nanao foram derrotados pela Hinagiku, e esse não é um marketing muito vantajoso para uma família de espiões privados. Na matéria, Kyoichiro lê sobre o reino de terror do primogênito pervertido em seus últimos suspiros, e ri da intensidade poética do autor. Além disso, as redes sociais estão caindo em cima da Yozakura diante desse caso. Porém, o mais importante de tudo é que Nanao ficou por um fio no laboratório por causa da fraqueza do Taiyo, mas antes de poder continuar sua tortura, o próprio Nanao junto da Mutsumi chegam para repreender o irmão mais velho, mas apesar de liberado do castigo, Taiyo reconhece que queimou o nome da família perante a sociedade, e que Nanao quase morreu por culpa dele. Nanao e Mutsumi tentam convencerem o garoto do contrário, enquanto que Kyoichiro roda ele feito um peão e pede pro jovem não se gabar tanto, porque jamais teria a capacidade de arruinar a família a esse nível. De toda forma, caso Taiyo queira assumir a responsabilidade por isso, ele deve derrotar a Hinagiku e restaurar a reputação da Yozakura. Enquanto isso, num trem qualquer, Sui pede para um homem recolher um pouco as pernas e liberar algum espaço, mas o cara tá pouco se lixando, dizendo que não tem culpa das pernas dele serem tão longas. Então, Sui responde que não consegue ver a real extensão das pernas do homem com essa roupa cobrindo, então usa sua habilidade pétalas espalhadas para rasgar a vestimenta do rapaz, deixando ele só de calção. Em seguida, ele dá alguns passos para frente e pergunta se Taiyo veio se vingar do evento no laboratório. Taiyo estava tentando se disfarçar, mas acabou descoberto de surpresa, então confessa que estava ali por conta da repercussão que houve na Yozakura após aquele episódio. Só que tá seguindo Sui para aprender o que for necessário para proteger sua família, o que ele viu que não era capaz de fazer. É a primeira vez que Sui vê um espião assumir que tá seguindo alguém, e ele acha isso curioso. De toda forma, ele acha que Taiyo pode fazer o que quiser, mas isso não significa que ele vai conseguir espionar Sui tão facilmente. Dito isso, o espião do governo dispara elegantemente por entre a multidão como se nem tivesse movendo as pernas, e Taiyo se lembra que seu irmão mais velho alertou ele sobre uma habilidade da Hinagiku, caminhando sobre flores, uma técnica que permite se mover silenciosamente em alta velocidade. Como uma unidade de elite do governo, Sui Aoi é particularmente talentoso com esse tipo de recurso, portanto não vai ser fácil se manter perto daquele sujeito, mas a dica do Kyoichiro é: crave seus dentes no oponente com pura força de vontade. É isso que Taiyo tenta fazer, e ele até consegue se aproximar do alvo. Porém, Sui arranca as roupas do Yozakura e faz os guardas da estação levarem ele para bater um papo numa sala escura. No dia seguinte, Oga pergunta o que o Taiyo Asano tá fazendo pendurado no trem onde eles estão trabalhando, e Sui corta as roupas
roupas do garoto mais uma vez sem dar resposta. No outro dia, Taiyo tava suando para se manter subindo em um prédio onde o Sui tava se equilibrando na própria espada para ficar de pé e comer. Logo, Hinagiku deixa o Yozakura sem roupa mais uma vez. Alguns dias depois, o Oga tava até orgulhoso do Taiyo ter conseguido seguir eles até o final da tarde. Por isso incentiva o jovem a dar um chute baixo para finalizar o adversário. Já o Sui puxa sua espada para colocar a busanfa do garoto para fora de novo, mas dessa vez ele consegue evitar de perder as calças. Oga pede pro amigo não deixar as partes indecentes do Yozakura cobertas. Então o espadachim repete a dose, dessa vez despindo tanto o espião inimigo quanto o aliado. Certo dia, Nanao questiona o irmão mais velho cadê o Taiyo, e ele responde que o pivete deve ter sido massacrado pelos agentes do estado como sempre, porque ele estava desmaiado em trapos na porta da frente. Nanao imagina que o irmão tenha levado o garoto pro quarto, porém que o Ichiro na verdade teve a última ideia de usar Taiyo como uma tábua de corte. Vendo aquilo, Nanao empurra o primogênito e socorre o baixinho, dizendo que ele anda se esforçando demais e realmente tá um farrapo. Taiyo não imaginava de outra forma, porque ele não tem chance contra os caras mais poderosos, e nem é capaz de salvar seu irmãozinho, por isso ele acha que Nanao não gostaria de ter um irmão mais velho tão zoado que nem ele. Dito isso, Nanao explica que Taiyo nunca vai entender que ele é capaz de agir das formas mais imprevisíveis, e essa não é a característica de um irmão zoado, e não importa o que os outros digam, Nanao acha seu irmão um cara muito maneiro. Porém, que o Ichiro retorna e pede pro Nanao não se enganar, porque esse moleque cabeçudo na verdade adora andar por aí nu e se fazendo de vítima. É como se fosse uma espécie de hábito ou fetiche pra ele. Assim, o cientista isola o enxerido com um soco, mas Taiyo fica com a palavra hábito na cabeça. No 10º dia de perseguição, Sui tava polindo uma rocha e reconhecendo que Taiyo foi o primeiro a perseguir ele por um dia inteiro. Como ali era um cemitério, Taiyo imagina que a rocha seja uma lápide. Uma vez que admira a persistência do Taiyo, Sui promete aplicar o golpe de misericórdia de bom grado. Afinal, não importa o quão esforçado seja o Yozakura, ele simplesmente não pode derrotar um Hinagiku. Dito isso, o funcionário de elite do estado balança mais uma vez seu brinco que exala uma aura esverdeada. Então, numa questão de milésimos, ele atravessa o cemitério para dar um ponto final no inimigo. Porém, dessa vez Taiyo tinha aprendido, depois de tanto sofrer, que o primeiro golpe da sequência das pétalas é sempre no centro. Por isso agarra o braço do oponente e joga ele longe. Feito isso, Sui reconhece o motivo do garoto ter sido aceito pela Yozakura, e logo manda Oga cuidar dos ferimentos do protagonista, aliviando o rapaz que estava roendo as unhas de medo do Taiyo virar confete. Então, enquanto tratava o Taiyo, Oga comenta o quão esperto ele foi de desviar da lâmina, porém Sui explica que ele não desviou, e sim aprendeu o hábito do oponente, e até agora isso foi o bastante para mudar sua opinião acerca do Yozakura. Logo o artigo público sobre a humilhação da família Yozakura tinha sido esquecido, mas porque uma nova matéria sobre um membro da família correndo pelado pelas ruas tinha tomado seu lugar. Dias depois, durante a festa de Kuroyori, o povo se reunia e aguardava ansiosamente no escuro da cidade, até que luzes se acendem num palco e mostram um homem bizarro com uma peruca rosa dando boas-vindas aos cidadãos. Espiando essa cena, uma mulher questiona se um subordinado falhou mais uma vez, e ele reconhece que sim, porque a vigilância em volta dele estava muito acima do normal. Seja como for, a mulher tem um bom plano para virar esse jogo de volta, e esse plano envolve Taiyo Asano. No dia seguinte, o referido pobre coitado tá ajudando sua esposa a carregar algumas tralhas dela sem saber o motivo. Logo Mutsumi leva seu marido até Su e Aoi. Taiyo pergunta se a garota conhece esse cara, e ela conta que os dois trocavam ideia de vez em quando no colégio. Mutsumi deixa bem claro que não esqueceu o pequeno incidente do espadachim envolvendo o Nanao e o Taiyo, porém o espião do governo não se importa, porque estava apenas cumprindo seu trabalho. Em seguida, o garoto chama os dois para seguirem ele. Chegando no destino, Taiyo acha que é um prédio imenso na sua frente, mas na verdade eles entram numa cafeteria chamada Hinagiku. Então Sui pede 3 Hinagiku Ultra Super Gigante Especial Crazy Monster Café com Leite. Dito isso, o atendente aciona uma série de botões e abre o chão onde os garotos estavam. Sui avisa que são 300 metros até atingir o nível mais baixo. Taiyo chega e comenta que o espadachim realmente tem coragem de carregar a garota assim no colo, e ele responde que precisa fazer isso diante do perigo. Falando nisso, o próprio Taiyo deve olhar por onde anda, senão também pode acabar morto. Logo, inúmeras armadilhas para treino e segurança são ativadas e vão na direção dos três. Sui rebate cada projétil jogado contra ele com maestria, enquanto Taiyo faz o que pode com sua mochila gigantesca nas costas. Pouco tempo depois, eles chegam no último nível da instalação, e Sui pede pro colega dar uma passada pra frente, senão vai ser esmagado. Até que a mulher da cena inicial do episódio surge mais uma vez e destroça a bala de metal que iria destroçar o jovem. Depois disso, ela questiona como um fracote desses pode ser o protetor da cabeça Yozakura,
nada, mas Taio tá tão impressionado que nem ousa abrir a boca. Em seguida, eles são recebidos com um verdadeiro banquete, e a mulher tá devastando os doces da mesa com a voracidade de um cachorro faminto. Mutsumi explica que essa é a Rin, e que se formou com Kyoichiro. Essa moça adora fazer uma festinha com comida, de tempos em tempos. Então, Taio nota que a missão é uma festa do chá na Hinajiku, e que a bolsa que a sua mulher mandou ele trazer deve ser entulhada de doces. Voltando ao assunto do Kyoichiro, Rin pede pra ninguém mencionar o nome daquele maluco obcecado pela irmãzinha perto dela, pra não estragar o doce do bolo. Por isso, Mutsumi comenta que Rin e o irmão mais velho são como água e óleo, mas que no final das contas, eles não são tão diferentes um do outro assim. Depois, ela comenta com Taio que escutou falar dele através do Sui, e que o espadachim acha ele um abestado imprestável. Em sua defesa, o espião do governo argumenta que ninguém fala dessa forma rude a não ser sua chefe, e que na verdade ele disse que o Taio, para um espião, é mais lento que a lerdeza em si, impossibilitando o próprio sucesso. Logo em seguida, Kyoichiro explode a parede da instalação espiã, dizendo que os únicos capazes de bloquear o GPS da Yuzakura é a Hinajiku. Dito isso, ele ordena que Rin entregue Mutsumi, senão as coisas que ele fará caso contrário são tão horríveis que o anime fez questão de censurar cada palavra saída da boca do espião. Ainda assim, Rin enfrenta o homem e manda ele cair fora. Dito isso, ele joga seus aremes pra cima da mulher, porém ela destrói todos com um forte soco. Ela pergunta se é só isso que ele tem, então ele devolve a pergunta, querendo saber se ela quer ver seu corpo cortado em fatias. Dito isso, o duelo entre os dois começa a ficar feio, provocando uma destruição completa no recinto da luta, e ligando um sinal de emergência para os outros espiões do estado que estavam presentes para evacuação. Sui diz que vai resolver a situação dos dois brigões, então pede pro Taio e Mutsumi buscarem a saída. O espadachim tenta se aproximar, porém os rivais não permitem que ele atrapalhe a batalha. Sendo assim, a própria Mutsumi se coloca entre os dois, porém os combatentes já estavam com o golpe engatilhado no final do percurso, não dando chances de mudarem de direção. No entanto, Taio aparece e bota a cara a tapa no lugar da sua esposa, fazendo a cara dele virar um passatempo de morango mastigado. Vendo até onde chegou essa treta inútil, Mutsumi avisa que caso algo desse tipo se repita, ela vai parar de falar com os dois, o que obviamente apavora a dupla de brigões. Kyoichiro chega a desmaiar, porém Rin junta suas forças para implorar o perdão da garota, ressaltando o quanto o marido dela é forte por ainda estar vivo, enquanto todos olham para sua cara parecendo um presunto amassado. Mais tarde, Rin convoca Taio para investigar um político chamado Yoshimasa Kuroyori, conhecido como político dançante, que expressa suas propostas de projeto enquanto se veste de uma forma escrota e faz uma coreografia duvidosamente ensaiada. Independente disso, Kuroyori sabe como cativar seu público, e sua popularidade atual gigantesca reflete esse talento. No entanto, algumas pessoas descobriram que aquelas mãos andam sujas de sangue. Sob ordens de Kuroyori, os espiões 1, vermelho, 2, azul e 3, verde usam dos mais variados crimes para manter a esfera de influência do seu chefe, incluindo subornos e execuções. Até o momento, seus talentos duvidosos mantêm ele longe das suspeitas, porém a Hinajiku confiscou uma bomba em miniatura num caso não relacionado dia desses. Mesmo que tenha um alcance de poucos metros, essa bomba é conhecida por não deixar rastros, sendo o item que todo espião de outro continente deseja ter. Dito isso, eles têm uma pista sobre como pegar o Kuroyori, porque eles têm uma imagem de uma face cortada pela metade, supostamente dele, numa negociação de explosivos. Infelizmente, isso não é o bastante para provar nada contra o político, porém antes que alguém se machuque, o governo precisa se agilizar para conseguir informações sobre os planos de explosão deles. Por fim, Taio pergunta por que ele que vai ter que liderar essa missão, então Rin explica que eles precisam de um cara de fora para fazer o serviço, já que a Hinajiku tá muito marcada aos olhos do Kuroyori e seus comparsas. Sendo assim, Rin começa seus trabalhos e estiliza o jovem espião com as vestimentas certas para ele ser contratado pelo evento, que tá buscando mulheres de cabelo preto e cílios longos. Com tudo definido, a festa Kuroyori começa e logo todos os presentes estavam participando da coreografia bizarra do Kuroyori, como numa espécie de transe coletivo. Com seu carisma inigualável, ele tem o prazer de apresentar mais uma amiga de todos, a querida Yoko Asada. No entanto, manifestantes contra Kuroyori chegam no evento e expressam seu ódio pelas medidas tirânicas que ele tomou. Logo a festa vira uma confusão generalizada, até que uma caixa de som estava prestes a cair em um dos manifestantes. Antes disso, o próprio Kuroyori coloca seu corpo para salvar o homem, e em seguida ele lamenta que algumas decisões tenham ferido pessoas, porém ele reconhece que até a indignação é o grito da alma do ser humano, e sua função como político é escutar essas vozes e fazer algo para melhorar a vida das pessoas com isso. Por isso, ele aperta a mão do manifestante e pede para que eles tenham a chance de dialogar em paz. Então, sendo carregado de maca para a ambulância, Kuroyori pede para Yoko Asada voltar para o escritório, enquanto a população em volta ovaciona o homem de peruca rosa. Assim que a porta da ambulância fecha, um espião limpa o sangue falso do rosto do homem e elogia todos pelo belo trabalho.
inclusive o do vermelho pelo timing perfeito ao planejar a queda daquele equipamento de som, além do amarelo ter feito as feridas parecerem muito realistas. Já o azul ficou encarregado de analisar a reação do público nas métricas, e o líder nota que sua popularidade subiu ainda mais depois desse episódio, mas como ele quer sempre mais, ele pede pro subordinado viralizar esse vídeo na internet e dar mais um boost na reputação dele. Afinal, tudo isso vai fazer com que ele em breve assuma o país e governe esse bando de bobos. Escutando tudo debaixo da maca, Taio descobre que a cena foi armada, por isso se compromete a explanar esse cara, custe o que custar. No entanto, ele precisa ficar ligado o tempo inteiro pra não dar mole estando debaixo do nariz daquele bando de sequelado. Então ele segue em busca de qualquer evidência dos crimes cometidos por Kuroyuri e seus comparsas. Apesar do esforço do jovem espião, a equipe do político dançante continua ordenando seus crimes de forma impecável e mascarando suas ações, elevando cada vez mais a popularidade do candidato frente à população. Ainda por cima, conforme a bomba se aproximava, Taio não tinha uma pista sequer. O pior de tudo é que o Yozakura tá 24 horas por dia do lado daqueles patetas, mas eles nunca dão nenhum sinal de que estão tramando alguma coisa, e o fato deles ainda assim cometerem um crime atrás do outro tá deixando o garoto maluco. Só que sem dúvidas o mais bizarro é que todos são fascinados por dançar, mas ironicamente nenhum deles nem consegue manter o ritmo, ou melhor, na verdade não seja exatamente uma dança, alguma coisa precisava fazer sentido. Sendo assim, ele analisa mais profundamente aqueles movimentos patéticos dos dançarinos de quinta categoria, então descobre que eles se comunicam através de passos de dança, movimentos e gesticulações, fora batidas em determinado ritmo, como num código Morse. Com isso, eles poderiam se atualizar dos resultados dos crimes sem levantar suspeitas das suas atrocidades. Nessa comunicação, Taio capta o líder da facção, revelando que o ataque com a bomba vai acontecer amanhã. No dia seguinte, Kuroyuri se apresenta para o primeiro-ministro, e Taio lembra do político dançarino, dizendo que eles dois estarão juntos numa reunião. Segundo Kuroyuri, os políticos que estarão nessa reunião são do tipo que não gostam muito de molhar as mãos, portanto, uma hora ou outra, eles terão que ser eliminados. Quanto à bomba, ela será plantada debaixo do palco, e tudo será montado para Kuroyuri não se ferir de verdade, como da outra vez. Por isso, o político aciona um botão pro show começar. Uma pequena explosão causa uma confusão na fonte de água do exterior, e todos se aproximam para ver o que foi. Apesar de não ter tido tempo de desarmar a bomba, Taio conseguiu neutralizar a explosão lá embaixo. O problema é que Kuroyuri já sabia que a mocinha ali na verdade é o Taio Asano, então ele aponta uma arma para a cabeça do espião e avisa que tem outra bomba além dessa. Por fim, ele dispara no Taio e explode a segunda bomba, que dessa vez é acionada com toda a sua capacidade, causando um belo estrago naquele andar. Kuroyuri acha que se livrou de todos, porém eles foram protegidos por uma massa anti-choque criada pelo Shinzo. Taio se levanta e aponta sua arma para os criminosos, que retribuem o gesto na mesma moeda, vendo que o jovem usou spray de sangue. No entanto, uma sombra emerge no cenário cortando cada arma inimiga como se fosse água. Feito isso, Sui dá a voz de prisão para os 4 bandidos. Os espiões contratados dão no pé na mesma hora, deixando para trás o peixe grande da história. Pela última vez, o político tenta reagir com uma pistola escondida na peruca, porém o espião de espada corta todas as roupas dele e finaliza a resistência. Feito isso, Taio é o encarregado de escoltar o suspeito, e de forma surpreendente o homem conhecia o revólver Iae do Taio, além de comentar sobre a tragédia na família do garoto que levou ele a provar seu valor como um novato na Yozakura. Segundo Kuroyuri, essa tragédia não foi um acidente. Afinal, num dia ensolarado, Hide, Akari e Hikaru Asano caíram de um penhasco com o carro e tudo, matando toda a família Asano, menos Taio, como num verdadeiro milagre. Porém, alguns milagres possuem os dedos dos homens. Nessa hora, Taio aponta o revólver na face do criminoso e questiona o que ele realmente sabe sobre sua família. Então seu inimigo conta que o mundo é um lugar repleto de verdades escondidas. Ao mesmo tempo, Sui liga pro Taio e alerta sobre uma emergência, porque o vice-primeiro-ministro foi capturado e estão fazendo uma live com ele em algum lugar desconhecido. Por isso, Taio deve interrogar Kuroyuri e descobrir a localização daquele político. Escutando a ligação, Kuroyuri se solta das suas amarras como se não fossem nada e deixa cair um brinco que é usado como explosivo, destroçando a van que carregava os dois. Enquanto isso, na mansão Yozakura, Nanao faz uma besteira com a proporção de ingredientes e acaba explodindo o interior do laboratório. Na verdade, só de pensar que o Taio pode se machucar em uma missão, Nanao já perde o foco e acaba fazendo esse tipo de descuido. Portanto, caso o garoto volte para casa feito um sapo atropelado, o grandalhão precisa ter uma poção forte o bastante para curar isso. Mutsumi também fica preocupada, porém prefere lidar com a atenção de uma forma diferente. Por exemplo, ela prepara um banquete tão maravilhoso para o seu marido que, independente do que ele tenha sofrido nessa vida, com certeza essas comidas vão recuperar ele. Por falar em mesa cheia, Mutsumi se lembra de perguntar onde estão os outros da casa. O cientista conta que o Kengo tá construindo uma máscara pro Tai usar caso volte para casa irreconhecível. Já a Shion tá derrubando o PC de todos os haters para eles não causarem confusão se algo acontecer com o Taio. Por outro lado, o Shinzo tá
tão preocupado que tudo que consegue fazer é ficar chorando dentro da sua lixeira ambulante. Quanto a Futaba, Kyo e Chiro, eles não parecem tão preocupados assim. Inclusive a irmã mais velha lembra que o rapaz foi treinado para sair de qualquer situação. Já o homem não consegue conter a felicidade de pensar naquele pivete arranjando encrenca por aí, correndo um grave risco de vida. Falando no diabo, Taiyo Asano escapa da morte e salva o motorista junto, mas seu alvo acabou escapando. Enquanto se lembrava das falas do Kuroyuri sobre sua família, o espião recebe outra ligação do Sui, que revela que o homem que escapou não é só um político espalhafatoso, mas na verdade é um espião, assim como eles. O codinome dele era Kurogaon, reconhecido como um espião que agia brilhantemente nas sombras. Acharam que ele tinha morrido há uns 5 ou 6 anos atrás, mas como eles podem ver, o sujeito tá vivo. Na realidade, Sui afrouxou a segurança contra o espião inimigo para ver o que ele tá aprontando. Em outras palavras, Taiyo nota que foi usado de isca. Felizmente, por esse motivo, eles serão capazes de resgatarem um vice-primeiro-ministro usando o GPS plantado no fugitivo. Sendo assim, Taiyo pode voltar ao quartel-general. Nesse meio tempo, o vice-primeiro-ministro é acordado pelo excêntrico espião, que está transmitindo uma gravação ao vivo para basicamente todos os lugares centrais do Japão. O ministro diz não tá surpreso do Kuroyuri estar envolvido em falcatruas, mas não imaginava que ele chegaria ao ponto de ser um sequestrador, mas que de toda forma, esse ato desesperado não vai trazer nenhuma vantagem para a popularidade do criminoso. No entanto, o criminoso deixa claro que não pensa em nenhum ganho político com tudo isso, e que seu disfarce era em essência uma maneira de esconder a alma, não seus olhos. Ainda assim, já que esses óculos não permitiam que os olhos fossem notados, Kuroyuri faz questão de revelar para todos o aspecto sinistro dessa parte do seu rosto. Diante disso, o ministro percebe que está de frente pro Kurogao, e o espião revela que não vai se pronunciar como líder do partido do Kuroyuri, mas sim como um pai que perdeu seu filho. Primeiro, ele confessa que cometeu inúmeros crimes de vingança contra políticos por trás dos panos, mas uma vez que o vice-primeiro-ministro é o único que sabe da história toda, ele preferiu fazer o serviço dessa vez à luz do dia. Por isso, o espião aponta uma arma pro político e ordena que ele conte a verdade para a sociedade. Caso contrário, será morto nesse instante. Rindo da situação, o ministro respondeu que falharia como político se colocasse à tona toda a verdade tão facilmente. Então, já imaginando essa reação, Kurogao se despede do inimigo, enquanto a live é desligada no momento em que ele ia disparar. Logo vemos que foi Taiyo que atirou contra a câmera que estava sendo usada, mandando o sequestrador soltar o prisioneiro. Sem perder a calma, o espião adversário diz que não pode ser atingido, porque a arma elétrica dos Yozakura expande seu poder e alcance proporcionalmente à saída do disparo. A essa distância de 4 metros, a vítima vai acabar ficando no fogo cruzado, caso Taiyo opte pelo disparo. Logo Kurogao acerta um tiro na arma do garoto. Ao ser alvejado, Taiyo se lembra de uma lição da Futaba onde o ataque do inimigo é o sinal de reação imediata. Por isso, Taiyo deve encurtar a distância o máximo possível e adequar seus movimentos à forma do oponente. Feito isso, Taiyo quase consegue mobilizar o alvo, porém ele já conhecia o jiu-jitsu da família Yozakura, por isso reage à altura e subjuga o jovem espião. Em seguida, ele lembra que só alguém como a Futaba, a irmã mais velha, pode ter ensinado isso pro garoto, além de ressaltar que cabos de aço e carbono também são marcas registradas dos Yozakura. Dito isso, ele desarma a armadilha com os cabos que Taiyo tinha preparado e conta que por mais que não tenha uma grande habilidade em artes marciais, ele é muito eficiente em conseguir informações, o que é a função vital de qualquer espião. Porém, se tudo que você sabe fazer é coletar informações, você não ficará na primeira prateleira desse ramo. Afinal, a única forma de ser um verdadeiro especialista é aprender a explorar ao máximo a informação que você recolheu. Irado, Taiyo questiona por que um espião como esse cara fingiria ser político só para enganar pessoas normais usando métodos tão malignos. Então Kurogao confessa que seu objetivo é buscar vingança. Se lembrando de uma missão, Kurogao enviava os arquivos confidenciais de um político morto para o seu cliente, e após mais um serviço bem sucedido, ele volta para casa com seu disfarce de Kuroyuri para dar feliz aniversário para sua filha, Yuri. Sem cair na pilha, a garota comenta que o excesso de trabalho transformou seu pai num esquisitão. Kuroyuri se desculpa, mas a garota tava só brincando, porque ela sabe que depois da morte da mãe dela, o homem passou a sempre ficar ocupado em viagens de negócios. Por fim, ela agradeceu pela gentileza do pai e chama ele para dividir o bolo, mas aconselha ele a melhorar seu elemento surpresa, porque o presente que ele enviou mais cedo estragou a ideia. Sem saber do que se trata, o homem vê uma caixa de presente no canto da sala, e logo uma bomba é acionada e devasta sua casa inteira. Depois disso, dentre os escombros do apartamento, Kurogao segura sua filha nos braços já sem vida, enquanto reflete que serviu ao seu propósito e foi descartado como se fosse lixo. Mas o pior é que não levaram ele pra vala, e sim sua garota. Uma vez que executou pessoas de todas as formas, o homem não quer dizer o que é certo
certo e errado, mas resta a ele deixar claro para os seus inimigos o preço que eles vão pagar por fazerem isso com ele. Escutando a conversa, o ministro questiona se tudo isso foi uma vingança planejada contra os políticos. Então Kurogal diz que sim, e que não foi difícil entrar nesse ninho de cobras com suas habilidades de manipulação. Dito isso, ele deixa claro que Shirasagi, o vice-primeiro-ministro, é o último homem de pé. Taiyo tenta impedir a execução do prisioneiro, porém os 3 espiões subordinados do Kurogal se colocam na frente do Yozakura. Kurogal diz que Taiyo sabe como ele se sente, por ele também ter perdido a família. Por isso não gostaria de machucar seu parceiro de sofrimento à toa. Por isso, caso Taiyo se afaste, ele promete revelar tudo o que aconteceu com a família Asano. Entretanto, Taiyo recusa a proposta, e caso de fato existam verdades ocultas por trás desse acidente, ele não quer saber o que aconteceu, mas acima de tudo ele não quer que ninguém morra. Dito isso, Sui Aoi surge das sombras após ter fatiado o chão em pedaços, ao ponto de derrubar os capangas do espião inimigo. Por essa razão, Kurogal nota que a Hinajiku também está envolvida nessa treta. Sui informa que vai cuidar dos outros, então pede pro Taiyo prender o suspeito e resgatar o refém. Então Yozakura ataca seu inimigo com sua faca, e Kurogal presume que essa lâmina única provavelmente foi feita pelo Shinzo, talvez com a capacidade de carregar veneno. Então, ao subordinar mais uma vez o jovem, ele enfia a faca na coxa dele e ironiza a intenção do Taiyo de querer poupar vidas nessa história, já que ninguém pensou nisso ao tirar dele sua preciosa Yuri. Enquanto isso, os 3 espiões lacaios questionam Sui como um cão de guarda do governo poderá parar eles, até que o primeiro deles, o Chama Vermelha, explica que é especializada em incêndios. O segundo, o Água Azul, pode cortar tudo o que quiser, desde um corpo humano até a matéria mais rígida. Por último, o Relâmpago Amarelo conta que é capaz de reeditar a data e o cérebro do alvo e destruir os dois. Trabalhando juntos, o trio é simplesmente imparável, segundo eles mesmos. Dito isso, Sui acha a graça dos caras, revelando suas habilidades para ele. Mas uma vez que eles fizeram isso, ele se permite conceder uma informação sobre ele. Sui conta que a fundação do estilo de combate Hinajiku é a técnica caminhando nas flores, que age como pétalas que absorvem o som e a resistência ao ar de todo o ambiente em volta, permitindo ao usuário se deslocar rapidamente sem fazer barulho. Sendo assim, o trio testa se o espião do estado é tudo isso que ele acha que é, por isso usam a habilidade Cores Primárias, uma esfera gigante formada pelos 3 elementos dos espiões. Em troca, Sui revida com a flor subaquática, devolvendo o ataque ao atacante e derrotando todos ao mesmo tempo. Feito isso, Sui sabe que precisa voltar o quanto antes, porém o movimento suspeito faz ele reagir rapidamente com sua espada no vazio. Sem entender aquela presença, o espadachim deixa cair uma gota de suor. Já Taiyo tá longe da vitória, com seu inimigo ressaltando a dor interminável que os dois sentem ao perder suas famílias. O garoto concorda, porque foi assim que ele se sentiu toda a vida desde que ficou sozinho nesse mundo. No entanto, após conhecer certa pessoa, ele conseguiu uma segunda vida. Portanto, ele acredita que a realidade não é algo que simplesmente precisa ser aceita, porque existem coisas que podem ser mudadas. Ao dizer isso, Taiyo ataca o oponente, e o experiente espião analisa cada arma que seu inimigo possui em mãos, crente que não poderia ser surpreendido, até que o garoto usa a técnica do Sui, caminhando nas flores, para envolver o alvo com seu arame. Ao mesmo tempo, o jovem lembra de Kyoichiro ensinando que uma guerra entre espiões é uma guerra de informações, onde aquele que segurar ao máximo uma carta na manga pode virar o jogo ao seu favor no momento crucial do duelo. Logo, Kurogal repara que o dente do oponente possui um antídoto do Nanao, que aumenta a velocidade dele, enquanto a técnica de Shinzo prevê a trajetória da faca, e a pele falsa do Kengo protege ele de qualquer dano. O jiu-jitsu da Futaba mantém Taiyo a uma distância pequena para um disparo de arma de fogo, e depois a substância de bloqueio do Shinzo neutraliza a arma do adversário. Por fim, ele analisa que o arame do Kyoichiro é checkmate, por isso desiste da luta e decide revelar tudo o que sabe sobre a família do Taiyo, como uma recompensa pela resiliência mental dele. Entretanto, uma bala perfura o pescoço do espião e impede sua fala. Ao chegar no piso, Sui supõe que algum profissional tirou a vida desse homem e que mesmo que Taiyo não tenha conseguido saber a verdade sobre seus parentes, ele deveria ficar orgulhoso pelo ótimo trabalho. Escutando isso, Taiyo segura firme um objeto que pegou do Kurogal. Era um mapa onde marcava a localização da sua filha enterrada, que dava vista para a praia onde eles brincavam juntos. Como último desejo, Kurogal queria entregar lírios brancos para a garota, a flor favorita dela. Depois, dentro de um buraco na árvore, Taiyo poderá achar o que estava procurando. Mais tarde, ao chegar em casa, o garoto é recebido com carinho pela sua nova família, e nota que realmente conseguiu uma segunda vida ao lado dela. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!